Sejam bem-vindos ao Evercast, eu sou Duda Duarte e hoje ao meu lado o co-host Marcel Prado. Bora, tamo junto! Marcel que também é Ever e está preparado porque o nosso entrevistado é Léo Soares, senhoras e senhores. O brabo, brabo demais! E a gente esteve com o irmão dele aqui na gravação, você já vai ver essa entrevista antes do Mustache, ele é irmão do Mustache, mas não é isso que a gente vai começar a falar. Porque aqui no Evercast a gente já começa com a bomba sendo aplicada. E a pergunta é, meu amigo, 7 em 7 sem abrir o carrinho? Você tá maluco? 7 em 7 está de brinks. Foi 1 milhão, foi 7 em 15, 7 dígitos em 15 minutos. Não sabe brincar. Peraí. Aí ele conseguiu reformular a questão, não é mais em dia. Agora é em minutos. Minutos. Peraí, como isso? Vamos começar nisso, porque já é de quebrar a cabeça. Podemos começar. O que foi isso, cara? Cara, isso veio de uma estratégia que a gente criou. Eu me lembro muito da final da Libertadores em Lima, sou flamenguista, né? Mengão lá. E, cara, a gente ganhou de 2-1 e foi suado, né? Gol aos 43 e aos 48 do segundo tempo. Pô, é bom, a gente dá aquele sabor de vitória, mas é tenso. E no lançamento, muitas vezes era assim também. A gente abria o carrinho e tinha que remar. E só conseguia atingir o lucro lá, os múltiplos de ROI, nos últimos dias. Uhum. E qual que é o grande problema do lançamento? A gente bota muita grana antes para faturar depois. Então a gente ficou pensando, como é que a gente faz para vender muito mais antes? Como é que a gente faz para, se fosse um jogo, ao invés de virar 2-1 aos 43 do segundo tempo, a gente já entrasse ganhando de 3-0? E aí foi essa estratégia que a gente criou. A gente apelidou a estratégia de começar o jogo ganhando de 3-0. Já com a vantagem a seu favor. Exatamente. E com isso as outras mexidas, né, do banco ali, aquele que já está usando o futebol, já ficam mais naturais. Sim, você consegue ter visões mais assertivas. Você não está naquele turbilhão, aquele que parece que é um lançador, né? Mas assim, não está naquele turbilhão de informações que depois começa a entrar de dados. Sim. Qual foi Você testou muito durante a sua carreira, para quem não sabe, o Léo já teve vários sucessos em lançamentos, inclusive o do Norton, e a sequência depois que você foi criando, que levou onde você está. Então, você trouxe isso depois de uma construção de ter avaliado muita coisa, né? Sim. Foi depois de muito tempo, depois de vários lançamentos de que a gente tinha que começar a live de abertura, que a gente sempre faz ao vivo, a live de abertura, devendo, no negativo. Nossa. E eu me lembro de vários lançamentos. Peraí, mas devendo no sentido... Por causa do tráfego. Que a gente investe no tráfego antes e depois vai. Certo. E teve uns 3 lançamentos que eu lembro do Norton. Depois de abrir o carrinho, ele olhar pra mim e falar, cara, tô aliviado. Porque a pressão é grande. Hoje a gente coloca 1 milhão em cada lançamento. 1 milhão de tráfego. Então, você entrar para jogar a final com a pressão, sabendo que tem 1 milhão ali para recuperar... É um all-in de cara, né? Exatamente. E aí agora, do jeito que a gente faz, o Norton entra na live de abertura muito leve, muito tranquilo. Porque ele entra já sabendo, já tá tudo certo, já estamos no lucro. Agora o que vem é só lucro. Inclusive eu vi agora essa live dele, que vocês fazem a live no Insta, né, ali fazendo a chamada, mas é no YouTube ali que tem a conversão principal. E assim, é incrível também como é bem alinhado a parte de comunicação e discurso daquilo ali. Porque isso está muito conectado ao lançamento em si. Talvez as pessoas pensem muito sobre tráfego e como fazer a preparação de peças, né? De quanto você vai botar de ficha, voltando até para a analogia de poker, né? O cara bota as fichas, mas ele não entende que tem o poker face, que tem a análise dos outros, que tem a análise do ambiente. Quais são esses pontos que você mais focou em ter esse ajuste para conseguir esse sucesso em cima? Eu acredito que hoje o principal de um lançamento, a base de tudo, a espinha dorsal é a narrativa.
Certo. A narrativa que a gente vai usar para o lançamento. É ela que vai basear todas as comunicações. E se não tiver uma narrativa clara, se não tiver a frase principal, a ideia principal, né? Sim. A big idea da copy muito clara, você começa a tirar para vários lados e acaba não pegando ninguém. Tá? Então, por exemplo, a gente vinha muito com uma narrativa antes de que milhas é igual a dinheiro, eu vou te mostrar esse mundo que você não conhece, que dá para ganhar dinheiro com milhas. Sim. Isso funcionou por muito tempo. Essa foi a nossa big idea por muito tempo, por 3 anos. Só que nesses 3 anos entraram muitos concorrentes. Entrou muita gente, porque não tem nenhuma barreira de entrada no mercado de milhas, que é o do Norton, que é um dos especialistas que a gente lança, né? E aí, como a gente viu que estava tendo muito concorrente, o pessoal vendendo muito mais barato que a gente, e querendo ou não estava nos afetando, a gente mudou a narrativa. A gente mudou totalmente a narrativa para curso grátis de milhas. Curso gratuito de milhas. E a gente fez anúncios falando, não compre o curso de milhas hoje, eu vou te entregar tudo gratuito. Sensacional. Isso é sensacional. Sensacional. Que aí você acaba com um cara que estava te ferrando, os concorrentes que estavam querendo te ferrar por preço, você fala assim, Então vocês estão querendo ficar batendo preço? Eu vou zerar o preço. Exatamente. E aí, pra gente, qual que é a grande vantagem? A gente tem uma puta estrutura, a gente tem o melhor produto do mercado. Falando no caso do Norton, né? Não da Move, da agência de lançamentos. No caso do Norton, a empresa que eu sou sócio dele, a Milhas Lucrativas, tem o melhor produto do mercado, a melhor estrutura. A gente tem cerca de 50 pessoas hoje na equipe e 20 delas são de relacionamento e produto. Putz, é isso. Enquanto tu vai no mercado digital e vê, cara, não tem ninguém de relacionamento e produto. Uma pessoa. Tem uma pessoa para ser o suporte para responder. Tá? Então, hoje, a gente conseguiu estruturar a empresa, tanto que o Norton ele participa da concepção e da gestão dos especialistas. Os especialistas são ex-alunos que a gente contratou, entraram para o time e eles ajudam. Exatamente. Que loucura. Então, enquanto todo mundo tem apenas um curso online, que tu vai lá, compra, é baratinho, vai. Cara, a gente deu o curso de graça. A gente falou, o curso não é mais diferencial, tem em qualquer lugar da internet. Cara, tinha gente vendendo por R$ 9,90. Nossa. 9,90. Nossa, era 2.000. Né? Só o curso era 1.300. A gente chegou, cara, vamos dar de graça isso. Vamos dar de graça. E a gente vendeu o clube. O clube, que é o que a gente tem, que tem todo o suporte, tem todas as notificações. Realmente traz a pessoa para perto. Não é o conteúdo. O conteúdo não é mais o diferencial. E aí, por causa disso, né, tudo que eu falei foi a espinha dorsal do lançamento como um todo. Esse foi o melhor lançamento que a gente teve até agora. Tanto em questão, claro, de faturamento, que é muito importante, mas em questão de retenção de pessoas nos episódios. Sim. Tá? Normalmente tem uma queda de 20% de um episódio para o outro. Assim. Que é natural, né? Que é natural. Né? Do primeiro para o segundo é 30%. Para os outros é 20% cada um. Do primeiro para o segundo a gente teve 20% só. E era final da Copa do Brasil. Então, Flamengo e Corinthians foi complicado. Mas do segundo para o terceiro a gente não teve perda. Olha isso. Teve cerca de 100 pessoas a mais no terceiro. Então a gente entregou tanto, gerou tanto... muito interesse do cara vir continuar. Isso, e muita reciprocidade. Que é a base do YouTube, né? Você reter o cara e essa retenção ser na base da história, né? Exatamente. E aí, cara, foi um negócio que a gente nunca tinha visto. Porque a gente sempre foi muito agressivo em copy. Né? A base do nosso sucesso... Milhas lucrativas. Você já diz pro cara que ele vai lucrar exatamente, com as milhas, né? Exatamente. Quando você escuta que vai entregar de graça, quando a gente via essa propaganda, a gente falava, cara, o que será que os caras vão fazer? Esse produto que bomba, os caras vão entregar. O que tá vindo por aí? E os caras surpreenderam. E você já tinha visto isso, Marcel, Nunca tinha visto isso. Os caras são completos. É loucura. É. E assim, o Norton é um ótimo comunicador. Isso não tem como negar, porque é um cara que parece ser de um mercado, né, milhas, né, que é uma coisa, assim, técnica, né? Parece ser muito técnica. Ele é engenheiro, né? Ele é um engenheiro. Então, mas ele virar um comunicador e esse processo todo, vocês trabalharam isso muito em cima? Vocês... Sim, sem dúvida. Cara, o Norton, eu vejo assim, a maior qualidade que ele tem, ele me falou uma vez e eu vi que... E me marcou e realmente era verdade.
foi a resposta que ele deu quando ele se tornou, na entrevista para se tornar trainee do Itaú. Né? Aí ele foi trainee do Itaú, depois foi engenheiro da Petrobras. Mas na entrevista para ser trainee do Itaú, perguntaram para ele, Norton, por que a gente deve te contratar? E aí, normalmente o pessoal fala, eu sou executor, tal, faço tudo. Sou um líder. E ele falou, porque eu sou o que aprendo mais rápido. E, cara, isso é muito verdade. Porque se entrar hoje no canal do Norton, no YouTube dele, organizar os vídeos pelos mais antigos, ver o primeiro vídeo e comparar com hoje, tu vê que não tem ninguém no digital que teve essa evolução que ele teve na questão da comunicação. Isso dá para ver claramente. É um resultado que ele colheu e a gente teve assim, a oportunidade de conhecê-lo na Ever Experience de Trancoso, né? Foi incrível. E você vê que ele passa aquela simplicidade dele, aquele jeito dele, ele consegue transmitir. E para quem é comunicador, e eu trabalho diretamente com isso, é muito difícil você passar a sua essência para o interlocutor. Né? Você hoje, o Marcel que estão aqui, vocês veem como é a dificuldade quando a gente está nas câmeras, quando a gente sabe que isso aqui vai ser assistido por muita gente, e ele naturalmente desenvolveu, e tá muito na parte de você ter a segurança da equipe atrás. Aí eu te pergunto, essa montagem do crescimento da equipe, beleza, a gente chegou àquele dos 50, aí é bom para quem está começando a criar uma equipe e tal, quais são as partes fundamentais para fazer esses primeiros crescimentos, né? Primeiro aquele cara que tem um gestor, um coprodutor, da onde que ele começa a fazer a primeira acoplagem, assim? Cara, excelente pergunta, acho que é uma dúvida muito grande de quem está começando, inclusive dei aula na comunidade de lançadores sobre isso, porque o pessoal pergunta muito de quem contratar primeiro, e a verdade é que assim, tem várias respostas. E eu não gosto de falar, eu acho, existe essa possibilidade ou essa. Eu gosto de falar o que eu fiz, o que deu certo e o que não deu certo. Até 2016, assim, eu comecei em 2014, tá? No mercado digital. Caramba, antes de muita gente. Eu nem não sou dinossauro. Mas eu só consegui começar a ter resultado mesmo em 2019. Sim. Levou 5 anos. Muito tempo comendo pasto. Né? Exatamente. Mas em 2017, até 2017 eu trabalhava sozinho. Eu era o lançador ali, fazia, ganhava uma graninha ali, fechava contrato, ganhava 5 mil, 10 mil. Morava com os meus pais, não tinha custo nenhum. Ia visitar minha namorada na França, vivia uma vida boa, beleza? Aí em 2017 eu fiz um curso de um cara que eu já conhecia, um curso presencial. E cara, um cara que a Movement, a minha empresa, ela é o que ela é hoje, muito porque o que eu aprendi com esse cara, que é o Marcelo Germano, da empresa Autogerenciável. Esse cara é muito bom. E eu fiz o curso dele porque eu era copywriter dele, eu fazia o lançamento dele. Então eu precisava aprender. E aí na imersão dele, que é de como você ter uma empresa autogerenciável que funciona sem você, né? Ele mostrou que, cara, para ter uma empresa autogerenciável você precisa ter equipe. E naquele momento eu cheguei, quero ter uma empresa autogerenciável para ter liberdade. Porque eu ganhava bem, mas eu era escravo da parada. Você estava sempre no operacional. Se eu estava trabalhando, eu estava ganhando. Se eu não estava, não ganhava. Então eu ficava nessa. E eu resolvi montar uma equipe. E aí foi a minha primeira equipe. Só que qual que é a grande questão? Quando tu começa, tu não tem grana para pagar. Eu comecei a Movement do zero. Não tinha nenhum investimento. Você não tinha ganhado uma grana inicial para levantar a Movement. Você fez a Movement meio carro andando. Exatamente. Caraca. E aí eu não tinha por isso grana. Que talvez o nome Movement... pode ser também. Vamos no Movement. Vamos no Movement. E aí eu cheguei, não tenho grana. E na época eu fechava contratos, cobrava valor fixo, não era percentual e vamos estourar. Era uma época bem mais antiga, assim, os lançamentos eram menores e tal. Então, era esse o meu modelo de negócio na época. E eu comecei a contratar 1, 2, contratei 3 estagiárias. Tá? Num espaço de 6 meses, eu pagava mil por mês para cada um, que era o que eu tinha para pagar. Quer dizer, que não era o que eu tinha para pagar, mas era o que me fazia conseguir dormir sabendo que eu ia precisar trabalhar um mês para pagar elas e ainda pagar o meu salário. Mais do que isso, eu não ia conseguir dormir. Olha. Só que aí qual que é a grande questão? Fiquei 1 ano com elas, 1 ano e meio, patinando. Por quê? Porque elas eram apenas as assistentes do gênio.
eu costumo dizer. E aí, qual que é o problema? Cara, tu continua, mesmo tendo 3 pessoas na equipe, tu continua tendo que fazer tudo. Tu continua tendo que revisar, aí tu fala, ó, faz assim, chega pra ti, porra, não tá bom. Aí tu dá 2, 3 feedbacks, volta, não tá bom. Piramidal, cara, né? Vou eu fazer isso aqui. Vai ter que ir pro vou eu fazer isso aqui. E eu tinha muito na cabeça antes... Tinha um cara que eu segui, ele falava, pô, tem que cobrar valor fixo e tem que pagar fixo, não tem que pagar porcentagem, porque tu é o dono do negócio. E eu tava muito com esse mindset. Mas, em 2019, eu entrei num grupo de negócio, que a gente até tava falando ali mais cedo, foi onde eu conheci o Norton, inclusive. Uhum. E lá tinha uma galera, eu tinha 28 anos na época. Cara, tinha uma galera de 18 anos ganhando uma grana. Ganhando uma grana ali, 100, 200, 300 mil por mês. Estourando, fazia drop e tal. Fazia uns negócios até que eu não concordo, mas estavam ganhando mais dinheiro que eu. Sim. E eu tinha muito mindset assim de... Eu sempre ouvi muito. Sempre ouvi em palestra motivacional de gente rica, de bilionário, falando, não se preocupe com dinheiro. Faça muito bem feito e o dinheiro vai ser consequência. Mude o mundo e o dinheiro será consequência. E eu fiquei durante... esses 5 anos focando nisso. Cara, o dinheiro vai ser consequência, e eu não vou dividir a porcentagem com a galera, eu pago o valor fixo porque eu sou empresário, eu estou correndo risco e tal. E aí eu cheguei, pô, mas esses caras que estão nesse grupo estão ganhando 100, 200 mil reais por mês. Os caras estão vendendo umas coisas que os caras não estão melhorando o mundo, estão vendendo umas coisas meio estranhas, assim, e estão ganhando grana. Os caras estão focados em ganhar grana. E eu me lembro até hoje, eu estava numa pizzaria embaixo do meu prédio, aqui em Pinheiros, morava aqui em São Paulo na época. E era aquelas pizzarias hipster, assim, que tu pegava a cadeirinha de praia e sentava na calçada, sabe? Sim, sim. Aí eu estava sentado de frente com a minha namorada, hoje minha noiva. A gente estava bebendo um Aperol Spritz. E aconteceu uma situação que eu aposto que já aconteceu com vocês, aconteceu com todo mundo. Que assim, quando tá com a tua namorada, com quem tá saindo... E a pessoa tá falando na tua frente e tu não tá prestando atenção em nada. Caraca. Em nada. Sim. Porque eu só tava pensando, cara, como é que esses moleques de 18 anos estão ganhando tanto mais do que eu? Loucura. Tipo, alguma coisa aconteceu. E aí, nesse momento, virou uma chave. Isso, imaginei. Virou uma chave. Eu cheguei e falei, cara, esses caras estão focados em ganhar dinheiro, não estão focados em mudar o mundo, não estão focados em fazer o mais bem feito possível. Estão focados em ganhar dinheiro. Não necessariamente uma coisa exclui a outra, mas uma coisa pode vir primeiro da outra. Enquanto eu queria mudar o mundo, inclusive a missão da Movement vai muito ao encontro disso. Mudar o mundo, eu queria ter uma empresa autogerenciável, eu queria vender negócio legal. O dinheiro vinha em 4º lugar só. Eu cheguei e resolvi mudar. Cheguei e falei, cara, vou focar em ganhar dinheiro. Focar em ganhar dinheiro, claro, sem ferir meus valores, vendendo coisas que eu acredito. Mas o foco vai ser ganhar dinheiro. E aí, cara, eu não sei explicar, não sei se é coisa de energia, não sei o universo, o que é. Quando você alinha o propósito para a missão, meu amigo. Eu tava 5 anos no digital sem conseguir ganhar grana. Deu 2 meses dali, eu fiz o meu primeiro 6 em 7. Caraca. Deu 3 dias, eu fiz o segundo. Tá zoando. E deu mais um mês, eu bati o primeiro 1 milhão. Você tá doido. Mano. Exatamente. Cara, o que você fez de diferença? Você acha que foi o mindset? Você acha então, aí é que tá. Muita gente só fica falando de mindset, aí não deu a resposta, né? Foi justamente a tua pergunta. Contei a historinha que não deu a resposta. Sim. Mas qual que foi? Vocês lembram que eu falei que eu estava só com assistentes? Né? Eu tinha 3 assistentes ali, 3 estagiárias. Putz, aí você veio com o sênior. Aí, só qual que foi, cara? A gente só muda normalmente a gente só muda quando o ambiente força a gente a mudar. As 3 pediram para sair. As 3 pediram para sair. No intervalo assim de 3 meses. Deu uma, depois fiquei sozinho. Nossa. Aí talvez elas tenham aprendido ali o que deveria aprender, ficaram limitadas Cara, foi crescer. mais que assim, a empresa não crescia. Isso que eu ia falar. E aí elas não podiam crescer. Elas sabiam que não poderiam virar o chefe e também não tinha outro cargo. Nem conseguiam ganhar mais, eu não conseguia pagar mais a elas. Então, tipo, não é nem pagar 300 reais ia deixar estagnizado. Exatamente. Então, não culpo elas, faz parte. Só que aí forçou tudo, né? Então veio todo o ambiente, tudo aconteceu e fez virar a chave. E aí, querendo ou não, apesar de eu não ter grana, tudo que eu ganhei, eu sempre reinvestia. Então eu investia em curso, mastermind, mentoria. Você nunca tirou o lucro?
assim, Não, tirei para viver, assim, mas nunca tive nada guardado, assim. Nunca guardei nada. Você sempre reinvesti. Sim. Isso, não tinha caixa. Não tinha caixa. Sempre reinvesti, cara. Era mastermind, mentoria. Então eu conhecia as pessoas. Apesar de não ter muito resultado. E aí o que aconteceu? Eu cheguei e falei... A gente tinha feito um lançamento semente do Norton. Na época tinha vendido R$27 mil. Como funciona esse semente? Só para... Cara, o lançamento de semente é um inicial que tu faz... Bem resumidamente, tá? O objetivo dele é você validar a oferta e validar a entrega do produto. Tá. Porque muita gente, quero fazer meu primeiro lançamento. Que é ali que você vai construir o que você vai fazer depois. São as fundações de uma casa ou de um prédio fundamental. Que tu queira construir. Porque muita gente vai escalar, né, cara? Isso, porque muita gente vai fazer um lançamento e, já vou botar grana, já vou gravar o curso e tal... E aí chega lá, o lançamento não vendeu, porque a copy não foi ajustada, a oferta não foi o que as pessoas queriam, ou vendeu um pouco ali, mas não foi muito bom. Aí tu entregou o curso não é o que as pessoas queriam, precisavam. Então, qual que é o lançamento de semente? Tu faz um lançamento bem menor. Do Norton foi 27 mil esse primeiro lançamento. O segundo foi 800. Tá? O primeiro foi 27. Vocês não sabem brincar, né? A gente vendeu, cara, foi uma semaninha no Instagram, stories e tal, vamos fazer turma 0, milhas lucrativas e tal. Fizemos 27 mil. Aí o que aconteceu? Validamos a oferta. Se a gente não tivesse feito esse, a gente não conseguiria fazer o de 800 4 meses depois. Sim. Né? E a gente não gravou nada do curso. A gente fez a entrega ao vivo do curso. Ô, louco. Entendeu? E aí, como é que faz a entrega ao vivo do curso? A gente monta o esqueleto, né? Porque qual que é o problema do especialista? O especialista sempre acha que o que ele está falando é muito básico. E ele quer falar o mais avançado. Ele quer falar o mais avançado, quer entregar o ouro. Só qual que é o problema? Ele é especialista, as outras pessoas não são. Então, o que é básico para ele já é demais. O ouro para os alunos. Sim. E ele está sempre se cobrando, porque, na verdade, ele não... Ele que está se cobrando. Exato. Se fosse o aluno, ele não teria. Exato. E ele quer entregar um negócio, muito foda e tal, só que às vezes é tão avançado para o aluno, ou é tanta coisa, tu entrega tanta coisa que o cara não consegue aplicar. Tu não tem que entregar o melhor conteúdo no teu lançamento de semente, tu não tem que entregar o máximo que tu precisa. Tu precisa entregar exatamente o que precisa para o teu aluno chegar na promessa do teu curso, da tua oferta. E às vezes é isso aqui. É muito pouco. Porque se tu entrega muita coisa, soterra o cara. Sim. Soterra o cara. E aí, só para finalizar, a primeira pergunta, que eu dei um monte de volta. Não, mas foi importante. Sensacional. Foi o que aula. A gente tinha validado esse lançamento de semente. Estava vendendo muito no 1 a 1 também. Sim. E eu cheguei e falei para 4 caras. 4 caras do mercado digital sêniors. Falei, cara, eu tô com um projeto aqui. Só que eu não tenho dinheiro para pagar. Mas é um projeto que eu acredito que tem potencial para múltiplos 6 dígitos. Múltiplos 6, ou seja, menos de 1 milhão, tá? Mais de 100, menos de 1 milhão. Topa vir comigo, te dou 10% do lucro. Do que a gente lucrar, tu pega 10%. Aí veio um gestor de projeto sênior, copywriter, gestor de tráfego e o designer. Designer tinha um pouco menos, né? Mas os outros 3 tinham 10%. Tá. E aí os caras vieram. E aí as coisas aconteceram. Putz. Caraca. Exatamente. Você, assim, eu acho que o Marcel tem muito mais experiência para entender isso. Ele não quis fazer com que você não foi ganancioso em pegar uma grande fatia, e sim aumentar o bolo para que a fatia seja generosa para todos, né? Isso. Você tem 2 caminhos, né? Ou você tem grande parte do pouco, ou você tem um pouco de uma enorme parte. E eu acho que fez. E mais do que isso, você não vender algo que já aconteceu. Você vendeu a ideia. Os caras sonharam junto com você. Isso que foi o mais legal de tudo, cara. Exatamente. E aí, é claro, né? Os caras ganharam isso por causa do risco que eles estavam correndo, né? Era um projeto que, cara, tava muito no começo. Podiam ter usado o trabalho deles e não dar em nada. Exatamente. Né? Claro que hoje é uma situação completamente diferente. A gente tem 50 pessoas na Movement, todo mundo entra ganhando a remuneração fixa. Se a gente bater a meta, ganha um múltiplo da sua remuneração e tal. Mas, sabe o que é maluco, cara? Desses 4 caras, imagina, a gente faz lançamentos, chega a fazer 8 dígitos por ano. Mais de 10 milhões. Imagina, claro que não é tudo isso que é lucro, né? Claro, bem menos. Você investe. Mas, tem alguns milhões de lucro por ano. E desses 4 que começaram comigo, 3 ao longo desse caminho pediram para sair.
Caramba. Então os caras não continuaram. Não continuaram? Não continuaram. Eu imaginei. Porque, assim, posso estar completamente errado, mas assim, talvez o grande sucesso, porque existe o sucesso a curto prazo, que as pessoas procuram, conquistam, se alimentam e parece que nutre. Sim. Só que pessoas como o Léo e como o Norton e como outros que estão nessa parte de cima, eles são, que eu até falei com a Bárbara Gimenez, que eu entrevistei também hoje, inconformados com o bom resultado. O bom resultado, ele é constante, você aceita esse bom resultado, mas não se acomoda com ele, não se alimenta com ele e se diz satisfeito. Vocês são insaciáveis para continuar a manter o sucesso. Sim, né? sim. Você se sentiu ali... Esses caras talvez falassem, porra, já ganhei o que eu tinha que ganhar, não vou ficar mais botando o meu na reta. Se eu perder aqui, depois eu vou ser considerado que eu perdi. O medo que eles sentiram e a forma deles se acomodarem talvez tenham se afastado, né? Sim. E você viu que, assim, dá para eu vencer mais de uma vez, vou me arriscar mais de uma vez, para eu crescer, eu vou me arriscar também. Eles se arriscaram uma vez. Aí eles pensaram aquele do... Sabe quando você às vezes ganha uma coisa num jogo, né? Poker, não sei o que, o cara ganha e depois ele... não, vou pegar, vou sair. E tem os caras que são os big spenders, né? Até no poker tem isso. O cara que faz grandes apostas, encara tudo na próxima jogada. E assim, você se viu nessa situação de segurança depois mesmo dos primeiros sucessos? Cara, eu acredito que assim, tem inúmeras variáveis que vão fazer cada pessoa tomar decisão, né? Então, cada um saiu ali por motivos diferentes, né? Mas também, apesar de ter o sucesso que a gente tem, tanto eu quanto o Norton, eu acho que é muito importante a gente deixar claro, cara, que não é uma linha reta para o sucesso. Que não é um negócio de, vou continuar sempre ganhando. Nesses 3 anos que a gente tá junto, e nesses 3 anos que eu realmente consegui ganhar grana, seja lançando Norton, seja lançando outros caras, né, caras grandes como o próprio Thiago Reis, lá da Suno Research, tem momentos nessa jornada que dá uma baixada. Picos e vales, né? Exato. Tem momentos que a gente vira gato gordo. Tem momentos que a gente se acomoda. Exato. Só que qual que é a grande questão que eu vejo? Não é tu não deixar se tornar um gato gordo. Quando isso acontecer, porque vai acontecer, tu prestar atenção e se ligar disso o mais rápido possível e começar a se mexer e deixar de ser gato gordo o mais rápido possível. Sensacional. Porque vai acontecer, cara. Sensacional. Vai acontecer. É o que eu chamo de... Acontece em todo lançamento, tá? É a ressaca após a vitória. Sim, é nisso que eu tava... Era mais ou menos isso que eu queria falar. O cara fica numa situação de conquistei. Exatamente. Pensa... Tem caras fora da curva. Eu ia falar o exemplo do Cristiano Ronaldo, mas é o cara que ia quebrar o exemplo. Mas pensa o Real Madrid. É um fenômeno. Cara, o Real Madrid teve uma vez que ele ganhou 3 anos seguidos a Champions League. Eu lembro. Foram os Galácticos, né? Não, agora com o Cristiano Ronaldo. Com o Cristiano, Benzema, a sequência. Cara, mas como que o cara, tirando o Cristiano, que é louco, que é o robô, mas pensa no Marcelo. Como é que o Marcelo, ou o Benzema, o Modric, o Toni Kroos, eles vão acordar no dia seguinte a ter ganho a 3ª Champions League? É fogo. Mano, o cara vai pensar, cara, ganhei 3, ganhar uma é difícil. 2 é praticamente possível. 3... Sim. Tá ligado? Então, querendo ou não, teve a baixa ali do Real Madrid. E tem a baixa, assim, cara, sempre vai acontecer. Mas é tu entender que isso faz parte do processo. E quando isso acontecer, quando tu se acomodar, não só tu se ligar, mas ter gente que vai te falar, vai olhar pra ti e vai falar, cara, tá virando gato gordo. E tu aceitar essa pessoa. Tu não ficar com a soberba de olhar, mano, tenho muito mais resultado que tu. Quando tiver o mesmo resultado que eu, tu vem falar comigo. Quem é tu pra falar isso pra mim? Sim, a arrogância que começa a ser criada através dessa construção do sucesso, né? Exatamente. Você viu muita gente ter que engolir
essa arrogância, né? De tipo, e essa coisa dos sócios. Você fez os lançamentos do Norton, ele se tornou um sócio seu da Movement? Isso. Com o Norton, a gente tem 2 empresas, né? Tem a Milhas Lucrativas, que é a minha empresa com ele, a gente tem 50-50, é meio a meio. Vocês são meio a meio no Milhas. Isso, que a gente começou tudo do zero, né? Que legal. E tem a Movement, que é a agência de lançamentos, que o Norton tem uma participação também, e uma parte da equipe tem uma participação também. Pô, que legal. Muito bom. Então, é isso. E eu sempre falo para a equipe, cara, meu maior objetivo quando o cara entra dentro da equipe é que ele possa vir a se tornar sócio. É claro que isso não vai acontecer em 1-2 anos, vai levar tempo. O cara vai precisar se dedicar muito, ele vai precisar trabalhar por muito tempo como sendo sócio, mostrando que é sócio, antes de receber o convite de se tornar sócio. Mas esse é o meu principal objetivo. Se o cara não tem esse objetivo, se ele não enxerga isso como uma possibilidade, o cara for muito bom, eu prefiro ter o cara como freelancer. Sensacional. Por quê? Faz sentido. Porque não é nem pelo dinheiro que a gente vai gastar com o cara ali, mas pelo tempo e energia meu e da equipe de estar moldando esse cara para vir a se tornar nosso sócio lá na frente. Sim. Muito Porque a coisa mais importante que tem não é fazer uma copy muito boa, fazer um design muito bom. Claro, tudo isso é muito importante. Mas é como é feito, é a cultura da empresa. Exato. São as regras ali. Para mim, a cultura da empresa é a coisa mais importante. E eu me orgulho muito, eu falo que esse é o principal ponto forte da Move. Eu tenho a certeza que se eu sair, a cultura da Move se mantém igual. Muito bom. E a galera faz isso. Então, não é nem só o meu tempo em desenvolver essas pessoas, mas de todos dos outros sócios e dos líderes, porque é uma coisa que a gente está sempre se preocupando. Muito bom. E olhando do lado de cá, o que a gente enxerga que diferencia vocês de vários outros players, ou da maioria dos players do mercado, é justamente a forma como vocês são disruptivos e criativos, mesmo já tendo resultado. O resultado de vocês sempre foi muito bom. Sim. Mas a sensação daqui é, cara, os caras são incansáveis, os caras querem mais, os caras querem mudar o mundo. Sim. É bonito de ver, cara. Essa inclusive a missão da Move. Muito bom. Né? Que é amplificar a mensagem e potencializar os resultados de líderes que melhoram o mundo através de seus movimentos. Então, cada pessoa que vem pra gente, quero ser lançado pela Move, a gente vê o que o cara faz, qual que é o curso, qual que é o infoproduto que ele vende, e ver se está alinhado com a nossa visão, principalmente com a minha visão de mundo melhor. E tem vários experts que eu cheguei e falei, cara, você pode até lucrar, sem agenda aqui. Mas... Exato, poderia dar lucro, mas não dá fit, entendeu? E já teve, não vou ser hipócrita aqui, já teve lançamentos que eu fiz de coisa que eu não acreditava, quando eu precisava do dinheiro. Sim, não coisas que ferissem os meus valores, mas coisas que eu não acreditava que eu não compraria. Desconectados mais em questão de propósito. Proposta. Assim. Isso. Porque é aquela, cara, com dinheiro é muito fácil tu dizer não. Agora, sem dinheiro. Porque dinheiro, eu costumo dizer pra galera, a galera que trabalha comigo, dinheiro é oxigênio. Se tu tem muito dinheiro, cara, aqui ó, a gente tá cheio de oxigênio. A gente tá pensando, não consigo respirar. Não, cara, tem abundante aqui. A gente não tá preocupado com isso. Sim. Agora, se começa a faltar oxigênio, a gente começa a prestar atenção no oxigênio e na falta de oxigênio. E com o dinheiro é a mesma coisa. Quando tem muito, tu não tá preocupado. Tu sabe que tem muito. E vai vir muito e tudo mais. Agora, quando tá no começo e tem pouco, aí tu não consegue respirar. Tu acorda no meio da noite com crise de ansiedade e taquicardia. Eu falo isso porque eu passei por isso. Caraca. Teve épocas que eu acordava no meio da noite com crise de ansiedade, sem saber o que estava acontecendo e porque não tinha grana. Então, a galera precisa entender que no começo, cara, não é um negócio... É balancear propósito e dinheiro. Não é só propósito e não é só dinheiro. E agora você mostrou até a vulnerabilidade, mostrar que sentiu dificuldade. Como é que foi isso? Tipo, quando você fala de falta de dinheiro, era o fato de que você tentava obter o resultado, estava com tudo pronto e o resultado não chegava? Ou era algo que você sabia que esse resultado era para chegar, que você ia alcançar, mas dava aquela ansiedade final? Cara, quando isso aconteceu é que não estava chegando o resultado. Eu sempre... Cara, eu não sei explicar, tá?
mas assim, sempre desde pequeno, meu pai fala, que ele me perguntava, Léo, o que tu quer ser quando crescer? Eu falava, quero ser rico. Boa. E cara, eu sempre senti que eu seria, que eu não precisava botar pressão para isso acontecer. Claro, ia fazer as coisas com esse objetivo, mas não precisava assim, cara, preciso ser rico, preciso ser rico, preciso ser rico. Mais cedo ou mais tarde isso ia acontecer. Né? E, pô, com certeza teve um monte de gente que teve participação nisso. Minha noiva foi essencial para isso, porque ela tem uma relação muito boa com o dinheiro, que era uma relação que eu não tinha, então ela me ensinou muito. A sua noiva é francesa? Francesa, exato. Ah, tá. Exato. E ela também é de algum mercado digital? Não. Ela era esquiadora, né? Durante a juventude toda dela ela foi esquiadora. Chegou a ser campeã mundial de esqui. Olha só. Ela não gosta que eu fale disso. Clemo, desculpa, mas preciso encher tua bola aqui. O pai dela era da seleção, era técnico da seleção francesa de esqui. A mãe dela chegou aí para a Olimpíada de esqui, ganhou um monte de campeonatos. Então, família toda esquiadora. O atleta, sem querer puxar a sardinha, mas o atleta ele tem um mindset, ele sabe muito para ensinar para o empreendedor. Pode ter certeza. Não, com certeza, de mindset. E de grana, cara. Porque, assim, a família dela tem grana. Não é tipo, grana ostentando. Eles têm uma vida muito de boa, mas eles têm grana. E ela sempre teve grana de família e... Quando tu é instrutora de esqui nas férias de inverno, tu ganha muita grana. É uma das profissões mais bem pagas na França. Tem tips pra caramba. Ganha muito. Então, assim, ela, por causa da família dela, e depois por causa de instrutora de esqui, ela sempre teve grana. Só que foi sempre grana, assim, é a mesma coisa do oxigênio. Ela nunca pensou no oxigênio. Nunca foi uma grana, assim, de sair ostentando, comprando o que não queria. Ela sempre foi no mercado e sempre comprou que ela queria, nem mais, nem menos. E eu sempre ia no mercado, cara, comprava tudo do mais barato, a marca mais barata. Tudo que você pudesse economizar. Exato. E quando eu ia pagar a conta, tô falando sério, eu senti uma dor no peito. De gastar esse dinheiro. Louco. E isso foi tão sério, cara, que durante um tempo, quando a gente tava namorando, afetou tanto que acabou afetando ela, porque como ela sabia que eu me sentia mal pagando, ela começou a pagar tudo. Só que daí ela começou a se sentir mal porque estava pagando tudo. Então acabou gerando até treta no nosso relacionamento. Caramba. Desgastou muito. E aí, não sei qual que foi a virada de chave, mas ela conseguiu fazer essa virada de chave em mim e eu comecei a, mais do que saber ganhar, ela me ensinou a saber gastar o dinheiro. Administrar, né? Que as pessoas também. Usam. Administrar até disso, mas eu entendo. A saída é saber administrar a saída. Assim, não é o gastar para ostentar, fazer uma viagem, fazer isso. Cara, é gastar e se sentir bem gastando, cara. Sentir bem gastando. Porque hoje tu vê muita gente na internet que sabe ganhar dinheiro. Tu vê muita gente na internet que gasta muito dinheiro. Mas, cara, saber gastar, se sentir bem gastando mesmo. Eu tô falando de sentimento no peito, cara. Eu me sinto bem gastando indo num restaurante caro e pedindo o prato que eu quero porque eu aprendi com ela. Sim. Foi uma das coisas que ela me ensinou. E eu me vejo muito aí nessa sua história em questões de você sempre identificar o que te faz mal. Que é algo que talvez as pessoas não consigam tão rápido. E eu vejo que você identificou isso muito bem. Assim, de entender, não estou satisfeito com isso, eu vou fazer isso. Não me sentia bem nessa relação, com essa situação, ela me ajudou, mas você tomou o passo para poder mudar. Você acha que isso vem da sua família? É algo seu de ser um cara... Não essa questão da inconformidade, mas assim, você é um cara aberto à mudança. Sim. Né? De pensar, cara, vou mudar isso aqui, porra. É um comportamento de quem consegue as vitórias, assim. Sim. Não é um cara que vai... que quando tiver uma grande adversidade vai se segurar. Você sabe que você precisa, e eu acho que talvez essa sua certeza que você tinha em ser rico nada mais era do que a sua confiança blindada, né? Você tinha uma confiança em si desde garoto, que é isso que eu ia te perguntar, se vem algo de família, se é algo... Porque eu conheci seu irmão também, e o Mustache é um cara... Eu fiz a pergunta para ele, eu falei, Mustache, você sabia que... Quando você estava... Eu fiz quase mais ou menos
essa pergunta. Você sabia que você ia ter sucesso com isso aqui? Aí ele parou um tempo, ele ficou assim e falou assim, se eu falar pra você que eu tinha certeza que eu ia ficar famoso, vai parecer arrogante. Mas ele sabia de alguma forma, porque ele tinha confiança naquilo ali. Da onde vem essa sua confiança? Cara, a gente é bem diferente. Eu e o B. A gente viu até de aparência. Ele é o cara extremamente extrovertido, que fala com todo mundo, tem amigos, sai. Cara, no colégio ele era o cara popular. É o cara que fazia bullying. E eu era o cara que sofria o bullying. Muito bom. Então, eu sempre fui o cara introvertido, que não gostava, tipo... Cara, eu não gosto... Eu falo, eu não gosto de pessoas, mano. Eu gosto de ficar em casa, de boa. Por exemplo, vir aqui conversar com vocês, cara, isso drena minha bateria social. É claro que, pô, é legal, te agradecer, né? Claro. Mas assim, eu saio cansado depois. Né? Não é um negócio, não quero, não vou. Pô, eu quero muito. Mas isso drena minha bateria social. Enquanto ele sai daqui energizado... Aconteceu exatamente isso com ele. Eu saio cansado. Cansado. Que é um padrão de introvertidos. Introvertidos são assim. Claro, sim. Né? Personalidade, né? Exatamente. E aí, o que aconteceu, cara? Eu lembro que eu tava na faculdade, eu sempre fui esse cara introvertido. No ensino médio eu não pegava ninguém, não falava e tal. E teve uma aula da faculdade que eu tava assistindo, fazia a faculdade de administração. A aula era de administração e serviços. Não sei o que é isso. Mas o professor, sabe aquele professor que é tão bom que tu olha assim e pensa, porra, poderia assistir qualquer aula que esse cara desse. Sensacional. E aí eu olhei e aí eu pensei, pô, mano, é assim que eu quero ser. Olha. Mas quais são as características desse cara? Puta, ele fala bem em público, ele é extrovertido, ele é bem relacionado, tem vários amigos, ganha grana, ele é diretor de empresa grande, dá palestra. Porra, é isso que eu quero. Eu admiro esse cara, é isso que eu quero, pô, é isso que eu quero. Aí eu comecei a ver as outras pessoas que eu admirava. E todas elas tinham essas características em comum. Sim. E aí eu cheguei, no final da faculdade de administração, eu vi, cara, são essas pessoas que eu admiro, são essas características que elas têm e que eu não tenho. Eu preciso trabalhar, ou eu preciso estudar para ter essas características. Sim. E a partir dali, diferente do meu irmão, que tem tudo isso nato, tudo nasceu com ele, aí eu comecei a estudar. Mano, eu li muito livro de desenvolvimento pessoal, de linguagem corporal, de comunicação, de vendas, de mindset. Tudo isso, ao longo desses, sei lá, já dá uns 12 anos aí, foi aprendido. Foi que eu vi que existem essas pessoas que eu admiro, elas têm essas características, o que eu preciso fazer para ter as mesmas características? E aí eu fui atrás, fui aprender. Cara, sensacional. São várias barreiras, né, cara? De uma coisa que você enxerga, quer ter. E cara, não é natural. Então imagina o tanto de barreiras que você teve que ultrapassar para chegar no que você é hoje, no que você construiu. O que você construiu, de fato. Muito bom. Exatamente. E aí, cara, foi daí, mano. Foi construção muito de livro, de estudos. Até mandar um beijo aí pro professor, né? O Otávio Leibarbechon tá vindo. Um beijo pra ti. Muito bom. Mas é um grande amigo da nossa família também. Acabou ficando bem amigo do meu pai também. Mas... Seu irmão não precisou? Meu irmão não precisou. Seu irmão deu uma aula pra ele. Pode ter sido. E assim, é isso aí. Cara, falando de desafio, já que a gente tá tocando nesse tema, qual é o principal desafio ou quais são os principais desafios de quem lança? Você tem uma comunidade. Fala um pouco mais sobre isso, cara. Cara, o principal desafio de quem lança é resolver pica. É resolver problema. Caraca. Porque, cara, em lançamento, tudo que tu faz hoje, daqui a um mês já não vai estar funcionando. É o WhatsApp que mudou a regra, é link que não funciona, é página que mudou a conversão, é Copa do Mundo que entrou e disparou os ads. É o país que dá uma crise. É o país que mudou por causa de eleição. Nossa. Cara, sempre vai ter alguma coisa. Ou, assim, ó, mesmo que tudo continue igual, tu fez um lançamento bom, todos os outros lançadores viram e te copiaram. Então, se todo mundo faz, já perde o efeito. Eu lembro que, porra, quando a gente começou com o WhatsApp, na boa, a gente foi um dos primeiros a começar a usar o WhatsApp em lançamento lá em 2019. Que ninguém usava, todo mundo usava e-mail.
E tinha uma galera que queria usar Telegram porque era mais fácil. Eu bati o pé e falei, cara, vamos no WhatsApp porque as pessoas usam o WhatsApp. Mano, era assim, ó, era nadar de braçada. Porque todo mundo via as mensagens, todo mundo clicava nos links, tu precisava de muito menos leads para converter. Aí hoje, tu vê, cara, todo lançamento que faz tem grupo de WhatsApp, tem mensagem. Qualquer pessoa, qualquer lead é bombardeado por um monte de coisa o tempo todo. E às vezes do seu mesmo núcleo, do seu mesmo mercado, do mesmo produto. Concorrentes, tudo. Então, pô, se tu vê um... Inclusive cara, tem gente que rabeia o público do outro. Né? Com certeza. Não vamos falar. Não, tem gente que pega, né, a audiência de um e bota um robozinho. De vez em quando eu faço... Sexta-feira faço dia de maldade no meu Instagram. Aí tem um dos dias de maldade que eu falo, hoje é dia de maldade, hoje é dia de entrar no grupo dos concorrentes, portar os leads e fazer lookalike no Facebook. Mas a galera faz. Então, assim, o principal ponto é saber se adaptar, cara. É saber se adaptar e resolver problemas. Porque o que tu planejou, o que deu certo há 3 meses, no teu último lançamento, não vai dar certo igual agora. Então, aquele lance que tu falou, porra, vocês estão sempre trazendo coisa nova, buscando e tal. Cara... Eu te confesso, eu preferia fazer a mesma coisa que eu fazia há 3 meses e ganhar a mesma coisa que eu ganhava há 3 meses. Eu preferia entrar ganhando de 3-0 todo o jogo, né? Mas lançamento é sempre assim, cara. Sempre tu fez coisa que deu certo, tu pode não falar pra ninguém, mano. Teve lançador que viu e olhou, pô, isso aqui é bom. Gostei dessa ideia. Vou fazer igual. Olha. Entendeu? Então isso te força a sempre mudar. É um mercado que está sempre mudando. E aí tem uma coisa que a gente estava falando antes. Que era do... Tu falou, né? Ah, tu e teu irmão não trabalham juntos. É. E aí eu falei, cara, é uma coisa boa porque a gente está em bolhas diferentes. Enquanto eu tô na bolha dos lançadores, dos infoprodutores, ele tá na bolha dos influenciadores. E aí quando a gente troca ideia, a gente consegue pegar muita coisa. Muita informação, muita coisa que tá fazendo nova. Tanto eu pegar dele, do mundo dos influenciadores, quanto ele pegar da gente do mundo dos infoprodutores. E ele é um contador de histórias dentro de uma plataforma que é a maior ascensão de uma plataforma nos últimos tempos, né? Sim. Também. Então, ou seja, ele é um cara que inova dentro da área dele, você inova dentro da sua área. Sim. Então, são dois... então, acho que tem até um gancho. Inovação, cara. Você acha que hoje o cara que não busca, então, inovação, o cara que não está disponível para inovar, porque tem que ter coragem para inovar, sim, todo mundo sabe disso. E, assim, o que você acha assim, de mais importante nesse perfil de um cara de inovação como você? Cara, eu acredito que... Pô, excelente pergunta, hein? Quando o cara olha pra cima é porque tem que pensar, não veio com a resposta pronta, né? Tem que ter. Mas eu acredito que, assim, é você saber balancear inovação com o que já vem dando certo. Tá. Não pensar que você tem que criar sempre alguma coisa do zero. Exatamente. E nem pensar sempre o total aqui, fazer o que já entrou. Exatamente. Vou dar um exemplo que aconteceu ontem, cara. Aconteceu ontem. Boa. Bem fresco. Boa. Exemplo ruim, inclusive. Né? Porque eu gosto de falar, claro, assim, claro. Nos meus lançamentos meus, né? Que eu fiz o lançamento, super lançamento, fiz o documentário. Cara, eu gosto de mostrar os erros e o acerto. Porque a galera no mundo digital só mostra acerto. Só mostra que tá tudo lindo, vida cor-de-rosa. Ah, acertei isso e tal. E não é assim. Tu pode, cara, mandar muito bem. A gente mandou muito bem nesse lançamento, mas teve coisas que a gente errou. Teve algumas coisas que a gente errou. E uma das coisas que a gente errou foi o seguinte: a gente vinha muito bem na pegada de produção de conteúdo. No lançamento, né? Desculpa, entrega de conteúdo. E aí, o que a gente tem terça-feira, que foi ontem, na live de terça, sempre foi o nosso segundo melhor dia de faturamento. Tá? E aí, o que aconteceu? A gente mudou a headline, mudou a promessa dessa live. Enquanto antes era uma promessa específica, eu vou te ensinar XYZ, a gente botou super intensivão das milhas. E a gente pensou, cara, vai ser muito bom, porque a gente vai entregar todo o conteúdo, a galera que não viu vai poder ver e tal. E vai pegar gente nova para entrar ainda. Foi isso que a gente pensou. Uhum. E nesse aqui você não teria as mesmas. Só que... Nossa. Só que não. O resultado... Igual o Toguro fala, o Shape fala, eu vou começar a falar, o faturamento fala. O resultado fala. O gráfico da Evermart fala. E ele é o... Não, e é o que determina, né? Então, tipo, nesse de terça a gente teve
proporcionalmente foi pior do que os outros lançamentos. Só. E aí qual que foi o erro que eu falei, tipo, que eu percebi no meio da live, que tinha menos gente comparativo com as terças dos outros lançamentos. Eu falei, cara, a gente errou nisso aqui, ó. A gente mudou onde a gente não deveria mudar, que era no nosso segundo melhor dia. Então, que é uma live de múltiplos 6 dígitos, é tu entender, cara, o que tu vai mudar. Quando tu quer fazer uma mudança, é sempre propor mudança, mas entender quais são os riscos, se der certo e se der errado. Boa. Porque pode dar errado. Boa. E aí entender, porra, faz sentido eu mexer nisso aqui, correr esse risco de dar errado, porque se der errado, quanto que eu perco? E aí no nosso caso, o que eu falei? Cara, essa live a gente deveria ter testado, porque sempre precisa testar. Mas deveria ter sido na quinta, que é uma live bem menor. Não ia impactar tanto. Menor que você diz... É porque a gente... O quanto você vai investir nela? Não, que a gente abre o carrinho domingo, aí tem live domingo, aí tem uma live na terça e tem uma live na quinta. Live de vendas. Certo. Tá. E aí, é claro, tipo, a primeira é sempre a maior, aí depois terça é a segunda maior e a quinta é a menorzinha ali. Natural. Tá. Então, o que eu falei pra minha equipe foi, a gente deveria ter testado isso aqui na última live, que tinha menos risco. Sim. Entendeu? Que aí você perderia menos, você poderia ganhar menos, mas isso. assim... Mas é aquela, controlado. Se deu certo, putz, explodiu. Cara, excelente. No próximo lançamento a gente faz na terça, ou faz até domingo. Você teria usado como teste também. Saber reduzir o universo do teste. Certo. É testar o tempo todo, mas saber reduzir o universo do teste. Porque não dá para testar isso fora desse cenário. Não dá para testar. Aí você não vai ter como ter... Isso. E nem dá para projetar, né? Acho que também o Marcel entende bem mais do que isso. Assim, às vezes os lançadores eles querem uma métrica, querem uma fórmula, mas não pensam que eles precisam ter inteligência na hora de testar, que testar de qualquer jeito não pode ser feito, né? É isso. Acho que o como importa muito mais do que qualquer outra coisa. Como você testa, o quão você está exposto aos riscos. Cara, é o que você falou. Sensacional. Porque lançador é meio louco, né? Lançador por ele faz um teste da cabeça dele. Lançador, e tem que ser. Tem que ser o cara propenso a riscos, né? Eu acho muito bom, cara, na Move e na Milhas, né? Na Milhas Lucrativas, a gente formou um time muito bom de sócios. Que a gente tem eu e o Túlio. O Túlio entrou como copywriter e hoje é o estrategista, né? Que são os caras mais propensos a risco. Cara, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo e tal. Os caras que voam. E tem o Norton, que é engenheiro. E o Alexandre, que é o nosso COO. Começou como gestor de projetos, hoje é o diretor de operação. E cuida do financeiro também. Que são os caras que puxam para baixo. E colocam os pés no chão. A realidade aqui é essa daqui. Exato. Então, o que acontece? Como a gente tem 4 pessoas e fica meio que 2 de cada lado... Não, claro que não em tudo, assim, né? Mas, tipo, 2 são mais propensos a voar, 2 são mais propensos a ter o pé no chão. Cria um equilíbrio. Então, diminui as chances de dar merda. Porque é muito diferente quando tu tá começando e tem só tu e tu faz o lançamento e teu lançamento flopa. Certo. Agora, se tu botou 1 milhão, meu amigo, e tu tem 150 mil de custo fixo por mês, tu não pode flopar um lançamento. É melhor que seja um lançamento bom do que tu correr o risco de ser um lançamento excelente ou um lançamento flopado. Porque se flopar, tu pode quebrar. Porque você está construindo a autoridade do expert, né? A gente esquece... No pior dos casos é isso. Então. Eu fico sempre pensando isso, assim... Porque eu acho que quando vocês estão sempre dentro d'água, né? Eu sou um profissional de comunicação, eu estou fora de lançamentos e tal, todo mundo sabe que eu sou do marketing. E assim, eu vejo muito... a cobrança que o expert tem, que o lançador tem e tal. E, na verdade, também tem a jornada, né? Sim. Essa jornada, ela tem um objetivo. Tem gente que não tem isso bem definido, não entende isso certinho. Sim. Mas, assim, às vezes um erro aqui, ele pode ser depois esculpir para que isso
tenha formatado um espírito do expert, o espírito no sentido do formato que ele cria para vender, né? E assim, eu li o livro do Lobo de Wall Street, né? Os Segredos do Lobo. Sim. E ele fala do caminho para venda, né? A linha reta, né? Que você tem que criar os 3 10. Primeiro o 10 do produto, o 10 da onde esse produto está sendo vendido e o 10 do serviço, né? No caso seria a plataforma, né? Cada coisa em si. Aí você vai se aproximando, ou você vai para... Aí ele diz, ou você vai para a Sibéria, ou você se aproxima ao calor, né? Que é o processo certo da venda. E o que me chamou a atenção disso aplicado para o digital é que as pessoas não pensam que existe esse caminho. Do cara se interessar até o cara passar o cartão. E a condução desde aqui para cá, que o pessoal chama, às vezes chamam de funil, aí a outra é o lançamento. A captação do lead, o próprio lançamento. Mas isso daqui tem que ser muito humano, né? Tem que ter muito mais pensamento humano. Claro, o pensamento estratégico de número é fundamental, é o trilho do trem. Sim. Mas existe o cara que pilota esse trem, que vai ver se vai existir algum problema ou, sei lá, um acontecimento específico, como a gente falou. Sim. E as pessoas, eu acho que não entendem a montar o trem, que é onde eu acho que vocês chegaram. Bem, é falar assim, ó, vamos fazer com que esse trem seja muito forte, que eu acho que o trem chama movement, né? Sim, vocês exato. montaram uma estrutura que é colossal, que não é mais um ônibus. Sim. Eu usei o trem porque existe um trilho fixo e forte. Você montou um trilho fixo e forte. Por mais que ele não alcance, tenha um problema ou tenha que fazer uma parada, ele tem um trilho, ele tem força e ele tem um lugar final a chegar. Né? E o que eu vejo muito, e assim, eu pude depois que entrei na Evermart ouvir outras pessoas que nem sabem o que está acontecendo. Assim, trazem o lead, às vezes nem sabem como tratá-lo, não sabem, vou jogar em grupo. Eu vi, assim, cada absurdo de gente que começou a lançar, que queria lançar, que eu falei, cara, primeiro você tem que se estabelecer, criar, né, uma estrutura, porque isso vai para todos os negócios. Né? Eu falei, eu não entendo de mercado digital, mas assim, primeiro você se estrutura. E é aí que eu também volto ali para aquela fórmula, né, que a gente está falando de contratações. Hoje a Movement, você se tornou o CEO, mas você também tem lá o operacional que faz essa gestão sem, como você falou, de ter essa independência. Hoje você vê a Movement com um processo de crescimento para ela alcançar o quê? Para ela você aumentá-la, você ampliar a sua lista de clientes. Como você vê o crescimento dela? Boa. Deixa eu pegar só... Consegue pega aí uma agora. Daqui a pouco, já tá secando aqui. A minha também. Mas e aí, conta. Deixa eu dar um golinho aqui. Isso é muito louco, né, cara? Eu vejo muitas pessoas nesse limbo de entender, cara, eu quero crescer, mas não sei como, sabe? Sim. E aí chega nesse teu ponto e às vezes o cara pode falir. Sim. Porque ele tá com uma operação que custa anualmente 10 milhões, mas aí ele não sabe ser o que agora você se tornou. Porque a gente sabe que o Léo Soares era aqui um gestor de tráfego no iniciozinho, né? Quando você criou sozinho lá o Copy. Até o Copy, né? E assim, agora você teve que se tornar um cara que é um executivo de grande porte. Sim. Então, com responsabilidades multimilionárias. Como você se moldou para isso? Cara, foi na base da porrada mesmo. Rock Balboa, método rock. Cara, eu acho que assim, a melhor maneira de um lançador crescer e aprender é fazer lançamento. Sim. É fechar lançamento. Cara, vai fechando lançamento. Não, mas eu digo aqui, isso sim. Mas o que eu me volto o cara construiu. Construiu. Como ele muda o perfil dele e cresce no perfil dele? Porque agora você é um executivo, né? Sim. Você deixou de ser uma das peças que fazem a coisa andar. Sim. Aí você, de certa forma, teve que se criar um novo cara, né? Essa coisa, não vou falar sobre como é que era aquele clichê, você teve que se reinventar. Sim. Não é reinventar.
você se solidificou, mas hoje você tem novas obrigações que necessitam de novos atributos. Sim. Não quero te bugar, não, mas é... Sim, não, sem dúvida. Eu acredito que uma grande vantagem para mim, cara, é que assim, eu sempre me vi como empresário antes de ser lançador. Desde antes de fazer o curso Fórmula de Lançamento. E eu vi o lançamento como um meio para ser este empresário, né? Que eu tenho minhas metas pessoais de onde eu quero chegar, dos impactos que eu quero fazer no mundo, das empresas e dos movimentos que eu quero ajudar. Né? Eu sou bem idealista, eu tenho vários movimentos que eu quero ajudar e por isso que para mim esse lance de lançamento, de vender curso e de impactar, de amplificar os movimentos, deu muito fit assim, total, porque dá pra fazer isso que é idealista e ganhar dinheiro, então para mim foi sensacional. Mas a verdade é que eu, desde antes de ser lançador, desde antes de fazer lançamento, eu meio que sabia o que eu quero é ser empresário. Então, desde o dia 0 da Movement, eu sabia como que eu queria que a empresa fosse. Claro que não 100% exatamente como é agora, mas eu sabia a direção. Entendeu? Claro, quando eu comecei, queria ter... quero ter um escritório em Nova York, quero ter a empresa organizada desse jeito. É claro que, não rolou e hoje eu também não quero que role. Poderia ter escritório, a gente não tem nenhum escritório físico. Muita coisa mudou, mas eu sabia como eu queria que fosse. A cultura da Movement estava na minha cabeça desde o dia 0 e essa é a cultura que a gente tem hoje. Olha. E para construir a cultura, não é lançador, é empresário. Então, o que eu aprendi com aquele cara que eu falei lá no começo, que é o Marcelo Germano, que eu sou muito grato a ele, é justamente a ser empresário. São o que tu precisa fazer em questão de cultura, liderança e gestão para montar a tua empresa. E aí, hoje em dia, especificamente, o meu trabalho é muito mais voltado para a cultura, liderança e gestão do que para o operacional em si. No operacional em si, nos lançamentos, cara, eu participo de uma reunião de manhã. Quando tem, coisa muito estratégica para decidir, eu participo também. Lançamentos, lançamento do Norton, tô aqui também. Mas a gente tem estrategista, tem o time de copy, tem o time de audiovisual, time de tráfego. Gente que você selecionou. Gente que eu selecionei. Cara, hoje está um pouco mais difícil, tá? Mas eu tento me envolver na contratação de todo mundo. Muito bom. Nem que seja olhar o teste DISC e o Instagram. Muito bom. Eu olho o Instagram da pessoa porque, sei lá, também não sei explicar, eu sou muito assim de sentir a energia da pessoa. Sim. E o mais importante para mim dentro da Move não é o que a pessoa, o quão bom ela é tecnicamente, mas é a energia dela. É se dar fit com a gente. Vai fluir, né? Muito. Isso, porque o nosso principal valor, nosso primeiro valor é diversão e desafio. Se ela não estiver alinhada com diversão e desafio, ela não vai dar certo ali. E ela vai drenar a energia de todo mundo. Entendeu? Peraí, mas volta nesse diversão e desafio, mas só aprimora isso melhor. Sim. Diversão no sentido de o cara se divertir trabalhando. Isso. Precisa ser divertido. Precisa ser legal, precisa ter um clima bom. Então, cara, a gente se zoou lá o tempo todo. O pessoal me zoou. Tem um moleque que entrou agora, todo dia tem figurinha nova minha lá no grupo. Os negócios gravados há 1 ano e meio que não foi lançado ainda do Desafio Egito na Pegada. Olha. Eu já vi esse projeto. Que vai ser lançado inclusive dia 31 de outubro, lá no Kinoplex ali do JK. É o reality. O reality que a gente Muito gravou bom. no Egito. Muito E, legal, mano, cara. eu não sei como ele pegou figurinha de lá. Ele não tem acesso aos vídeos, não foi editado pela gente. O diretor desse material, incrível. O Nando Aro é sensacional. Nando Aro, cara, é um trabalho primoroso. Eu vi ali os trailers, né? A parte do escopo do projeto. A ideia do projeto é genial, que é um reality feito nas aventuras mesmo ali em Cairo, com 4 participantes ali, Muito a legal. dificuldade. Cara, é genial. E agora um lançamento que seria algo para o digital e para uma TV, já dá pra ver, né? Que é o espírito da parada, né? Exatamente. Cara, a gente já fez reality lá no México, aí foi só o Norton e o Maurício Meirelles. Cara, foi o primeiro, a gente aprendeu muita coisa. Teve um mal ali. Foi muito... Cara, mal muito bem gente e o mal, olha. Podia se chamar o Reais. Porque o mal, ele é um Mas, cara... tipo, uma das coisas que a gente viu foi assim...
faltou roteiro. Certo. Na parada. Foi só assim, o Norton e o Maurício fazendo os passeios em Cancún e tal. E daí a gente olhou, legalzinho, mas e aí? E a gente viu que faltou o roteiro. E aí surgiu o Nando Aro, que é diretor de cinema. Ele é cineasta. Eu tive essa reunião com ele. Ele formatou algo a ser moldado e apresentado para a TV. Não tem... Porque a gente sabe, para apresentar um projeto como esse, o cara que vai adquirir esse conteúdo, o cara que vai exibir ele precisa de formato. Para passar na TV, são os 23 minutos, porque os outros 7 são os anúncios. O documentário precisa saber se ele vai encaixar na média-metragem, se vai ser um formato de reality. Realmente tem que ter o game plan. Não dá para ser o freestyle, né? Como acho que a internet traz isso. Né? A internet tem muito disso. A internet o Instagram. E a gente achou que era. E aí, tipo, foi legalzinho, mas assim, não foi o pá, né? Mesmo colocando o Maurício e tal, trazendo muita coisa. E aí, quando a gente botou o diretor, a gente chama de diretor, né? O Nando Aro, que inclusive é meu padrinho de casamento, vai ser meu padrinho de casamento. Um grande amigo aí que a gente acabou se conhecendo. Ele virou nosso cliente antes. Ele comprou o Milhas Lucrativas Black, que era o nosso produto mais caro. Aí saiu um dia para tomar café com o Norton, aí trocaram ideia, tá, vamos montar aqui o projeto. Foi. Aí gravamos ano passado no Egito. Foi sensacional. E vai muito ao encontro, eu acho que é disso que tu tinha falado, né, Marcelo? De a gente realmente está buscando fazer coisas novas. É isso, cara. Cara, o que a gente já investiu, mas torrou de dinheiro também, fazendo coisas novas de fora do digital, foi para mais de 7 dígitos já. Nossa. É muita coisa, é muita iniciativa. Claro. E, é claro que a maioria delas não deu tão bom quanto a gente gostaria. Mas ou a gente aprendeu e melhorou, como foi o caso lá da websérie com o Maurício, né? Ou deu muito bom e a gente estourou, tá ligado? No mínimo a gente aprendeu. E aí, como a gente sempre vai muito nessa questão de medição de riscos, cara, vai custar tanto, podemos investir? Se não voltar, o que impacta na empresa? O quanto que é o mínimo que precisa voltar? O mínimo que precisa voltar é isso. A gente garante que vai? Sim. Mas garante que vai com o pé no chão. Também, tá ligado? Tipo, vamos investir quanto em tráfego? Teve lançamento que a gente pulou de investimento em tráfego de 200 mil para 700 mil. De um pro outro. Que salto. Né? De investimento em tráfego. 2, cara. Que salto. E aí o pessoal fala, qual que é a regra para investir mais e tal? E eu, cara, não tem regra. Não tem regra. Para mim foi. Para mim sempre foi, cara. Se eu investir quebra a empresa, se não vender nada. 2, qual que é o pior que pode acontecer de verdade, sem ser otimista, sendo pessimista? Aí a gente pensou, cara, a gente está com caixa, algum caixa, não tinha 700 mil de caixa na época, mas... Vocês não tinham esse completo? Vocês estavam dando um all-in? Não, nunca teve. Tipo, a gente começou a ter completo agora, esse ano. Ano passado. Mano. Nos primeiros, 5 lançamentos, era sempre botava ali, aí passava tudo no cartão do Norton, porque como bom especialista de milhas... A palavra do Evercast de hoje chama coragem. Estamos aqui à frente de um ser humano corajoso, assim como nós. Mano, tem que ter uma coragem. Demais. Porque era toda... Quando eu brinquei com o all-in, Marcelo, eu não sabia que era literalmente um all-in. Não, sempre foi. And more, né? Mano do céu. Mas sempre foi numa linha assim de, cara, a gente com já inteligência, fez... A gente já fez esse resultado antes. É um louco com estudo. Exatamente. Mas exatamente. E aí é claro, né? Depois de um tempo, depois de 5 lançamentos, cara, os primeiros 5 lançamentos era assim, passou a régua, distribuía ali, passava os 10% para quem tinha, sobrou, beleza, meio a meio para mim e para o Norton. Não ficava nada na empresa. Não ficava nada. Quando vocês olhar, não ficava nada. Na próxima é a mesma coisa. Na próxima é a mesma coisa. Daí aí teve uma vez a gente se reuniu. Mas felizes, porra. Feliz da vida, né? Que veio a diversão que ele falou, né? Diversão. Diversão. Diversão e desafio. Desafio. Tá. Porque, porra, acho que vocês sabem também entregar nomes muito bem. Porque realmente, você quer o espírito extrovertido, alegre, mas ao mesmo tempo é o espírito de, tipo,
bota um cachorro todo dia atrás de mim aqui Exatamente. Que as coisas andem, né? Que foi o que você falou, te impulsiona. E a Bárbara, até na entrevista que ela fez aqui, ela é uma mulher também executiva, ela trabalhou em banco, depois cresceu muito. E ela falou, cara, a minha inquietude me propulsou, me jogou pra frente. Olha. Propulsionou. E assim, é muito forte isso na sua história. Sim. E na história da Movement. E aí eu fico pensando também, todo funcionário que você traz, colaborador, você tenta identificar isso. Então, você pensa assim, esse cara é capaz de fazer isso? Você faz as perguntas certas para saber se ele está preparado para estar com você. Porque é o mesmo barco. Sim. E o cara vai ter que ter esse mesmo espírito. Sim. Não é qualquer lugar que você vai achar uma gente assim, né? Não. Vocês acham isso Inclusive, cara, eu faço assim, ó. A gente tem um processo de seleção, cara, muito bem definido. Acredito que assim, a contratação é uma das coisas que eu mais me orgulho. A gente erra Você contratou muito pouco. uma pessoa para fazer hoje isso? Hoje a gente tem RH. Tá. A gente também tem um consultor de RH, que é o Rafael Carvalho, que, pô, é sensacional. O cara foi diretor de multinacional e está agora muito, muito próximo da galera do digital. Mas a gente tem um processo muito bem definido de contratação, tem, se eu não me engano, 4 etapas. E no começo eu fazia todas as etapas. Sim. Porque para mim era a coisa mais importante, ter as pessoas certas para trabalhar. Hoje eu já não consigo. Mas a primeira etapa é, claro, a divulgação da vaga. Mas a pessoa precisa preencher um formulário que tem várias perguntas, o que já fez e tal. E aí, dentro desse formulário, na descrição do formulário, tem um vídeo meu apresentando a Move. Olha só. Maneiro. E nesse vídeo, é um vídeo de 15 minutos, que eu falo, cara, qual que é a nossa missão, quais são os nossos valores, o que a gente aceita, o que não aceita. É o gabarito. E eu falo, cara, eu sou muito transparente nisso. Eu falo, cara, tu vai vender a tua alma pro diabo. Tu vai trabalhar pra caralho. Qualidade de vida não é um valor aqui dentro. Se tu quer trabalho ali... Conforto, talvez. Se tu quer trabalhar 8 horas por dia e ter o final de semana livre pra ti... Vai ter conforto. Não vai ser aqui. E, cara, nem preenche a aplicação. Eu falo, cara, nem preenche a aplicação. Não perde o meu tempo, não perde o teu. Entendeu? Tá querendo buscar ali, mas eu quero só limitar certas coisas. Só que eu também falo assim, cara... Se tu é lançador, se tu é estrategista, se tu já quer ter uma agência e tal, também não aplica. Porque eu não vou te contratar. Eu não quero pessoas que venham aqui... porque tem um monte de gente hoje... Hoje não adianta mais fazer, né? Mas o cara fala, quero trabalho de graça pra ti. Porra, mano. O cara precisa entender que isso é uma excelente forma de abordagem para... Quem é pequeno. Quem é pequeno, quem tá começando, quem não tinha grana. Teve um cara que me abordou nisso quando aquelas 3 assistentes minhas saíram, que foi o primeiro gestor de tráfego que tinha 10%, ele me abordou assim. No dia seguinte que a assistente que cuidava de tráfego saiu. Ele falou, Léo, deixa eu trabalhar para ti por 30 dias de graça. Eu falei, porra, a mulher acabou de sair, não tem grana. Me ofereceu quase um Spotify. Spotify Premium, o nome dele. Não vou aceitar. Mas assim, foi lá naquela época. Hoje não faz sentido. Porque eu sei que o cara que vai trabalhar de graça é porque ele quer aprender e sair e montar o outro negócio dele. É isso. Eu prefiro, cara, não. Eu quero pessoas que eu vou pagar. Exato. Pessoas que eu vou pagar. E hoje a gente paga bem, comparado no mercado. A gente pagava mal. A gente pagava mal no começo porque era o que Você fez uma avaliação disso? Fizemos uma avaliação de mercado. Você falou, cara, eu tô errado nisso. Fizemos uma avaliação de mercado. Com o Rafa, né? O Rafael Carvalho liderou isso, fez uma pesquisa de mercado pra gente. A gente fez novas faixas. No começo desse ano, inclusive, acho que quase todo mundo ali recebeu o upgrade. Olha. Né? Não assim, tipo, você está sendo promovido. Não, tu continua na mesma faixa, mas tu vai ganhar mais porque a partir de agora esse vai ser o padrão da Move. Olha só. Por quê? Porque, cara, na época quando a gente começou isso, não tinha grana. Então, tipo, eu pagava o mínimo possível, que era o que dava. Tá ligado? Aí, mudou o patamar da empresa. Empresa com caixa, empresa mais sólida. Não faz sentido eu continuar pagando o mínimo pros caras e eu tá ganhando o máximo ali também. Né? Então eu sou meio empresário socialista, assim. Mas eu acho que é aí que você deixa bem claro pro mercado e pra plataforma, até a gente apresentar na Ever, a sua postura de gratidão
pelo serviço que já é prestado para você. Então, assim, eu acho que isso volta no universo. A gente estava falando até até do espírito das coisas, a filosofia. Você é um cara que tem muito bem determinado a sua empresa, o que você quer, como a filosofia vai ser, como é a missão que a gente tem dentro da A gente Ever. tem muito forte. Sim. Cara, quando você estava falando lá, putz, o cara que quer trabalhar 8 horas não é aqui e tal. Pô, e na verdade, quando você contrata a pessoa certa, você nem precisa pedir isso pra ela. Aqui na Ever, a gente briga para as pessoas pararem de trabalhar. Porque meia-noite o povo tá respondendo tive cliente. esse problema essa semana. Tive esse problema essa É semana. surreal. O povo tá tão comprado com a cultura, tá tão comprado com você, que falando desse lado aqui da plataforma, o povo até se tatua com o infinito da Evermart, velho. Não chegamos nesse nível na Move ainda. Vai chegar. Sabe? Porque olha isso, cara. É surreal. É surreal. E quando você tem gente certa do seu lado, cara, você chega onde você tá chegando e muito mais além. Cara, parece louco, mas o que eu vejo mais importante também é o espírito e o modus operandi do CEO, do dono. Sim. Hoje, por que eu acho que essa cultura... Não adianta ter no site a cultura, a missão, ter lá para escrever. Eu acho que é por isso que talvez você tenha feito um vídeo com você falando sobre os princípios da empresa, sobre tudo isso. Porque não adianta você ter os diretores, os líderes com essa proposta, aí você olha lá o CEO e ele é um cara que não tá nem aí, ele nem sabe quem é você e tal. Quando a gente vê o Daniel, quando a gente vê um Léo, que são esses CEOs altamente conectados com o propósito, com a missão, cara, chega na gente, chão de fábrica, Total. o cara fica muito motivado. Quando eu vejo que tem o Daniel buscando a gente por ideias, participando das ideias, participando da execução, é coisa de louco. Porque aí a gente tem a faísca, né? Porque a gente está preparado para que isso aconteça, tal, mas a gente, quando se surpreende com isso, é uma injeção muito forte. Porque a gente vê, cara, ele está praticando isso. Então, quando você vê a prática, o exemplo sendo exercido, aí a coisa meio que acontece. Sim. Aí eu vou para um outro ponto. Hoje, você deve ter sonhos... eu sempre volto nessa questão de sonhos, que é um grande clichê de entrevista. Mas assim, qual o seu maior sonho hoje profissional? Mais um bug para Léo Soares. Duda só tá mandando pancada hoje, né? Eu sou o lançamento meteórico de entrevistas. Aqui a gente é um caçador de cortes, é o famoso também. Cara, meu maior sonho profissional. Como você vê a Movement, assim, a ponto de você falar, mano, tô completamente realizado ao ver isso com a Movement. Cara, é difícil falar disso de alguém que tá tendo muito sucesso, mas assim, eu tô pensando nesse longo prazo ali. Sim. Cara, sendo bem sincero, eu acredito que eu nunca vou estar 100% realizado com a Movement. Não é porque o nome dela é Movement, precisa estar sempre em movimento. Mas é porque eu vejo muito a Movement como... É a missão dela, amplificar a mensagem e potencializar os resultados de líderes que melhoram o mundo através de seus movimentos. Então, sempre vão ter movimentos que vão estar precisando da gente. A gente nunca vai conseguir estar alinhado com todos os movimentos que a gente quer. E a gente nunca vai conseguir estar fazendo 100% do possível. Mas o seu sonho, Léo? Agora, esquecendo o movement, profissional. Eu quero chegar no nível de eu não ser mais CEO da Movement, empresa de lançamentos. Eu vejo, minha visão de futuro para a Movement é uma holding com várias empresas que vão ter ferramentas, plataformas, tudo que estão de acordo, que vão ao encontro da missão da Movement, tá? De amplificar a mensagem e potencializar os resultados, de líderes que melhoram o mundo através de seus movimentos. E que eu possa estar trazendo empresas para dentro da Movement, para dentro do guarda-chuva da Movement, que vão melhorar, que vão amplificar os movimentos que a gente acredita. Tá? Então, por exemplo, cara, um movimento que eu sou muito comprado é o ambiental, é o de meio ambiente. É muito importante para mim. Eu sou vegetariano e uma das principais coisas, primeiro é a questão do meio ambiente, segundo é a questão do bem-estar animal. Então, cara, eu penso muito nessa questão do meio ambiente.
E hoje eu não faço nada para isso. Que eu tenho potencial para fazer. Eu vejo a Movement, o potencial que ela tem como uma arma gigantesca que pode ser usada para o bem ou para o mal, né? Mas que, sei lá, daqui a 5, 10 anos, cara, a gente pode pegar, sei lá, fazer uma campanha para um movimento que realmente vai fazer todo mundo ter a noção de como cuidar do meio ambiente, por exemplo. Boa. Entendeu? De gerar o resultado, não simplesmente de tipo, tu sabe que isso aqui polui, vai lá reciclar, vai isso, vai... Isso é antigo, esse teu clique ambiental? Ou foi você, teve alguma influência até da sua mulher de ter... Cara, que eu acho que talvez isso na Europa tenha total. mais latente, sim, assim. Total. Até, para quem não sabe, o Léo mora na França, Mora né? na França, isso. E ali você está vendo talvez mais rápido total. A diferença climática, né? Por estar nos Alpes. Cara, lá. Nos Alpes lá o pessoal fala, cada ano tem menos neve. Porque assim, cada pra hora gente... Mont Blanc muda a caneta. Porque assim, pra gente, cara, que a gente mora no Brasil, tu ter 2 graus pra cima, 2 pra baixo, 5 pra cima, 5 pra baixo, não muda nada. Sim, é isso que eu digo. Todo mundo quer 5 graus pra cima. Aqui não tem um furacão ou uma possibilidade maior que o fenômeno da natureza deixe claro pra gente, assim. Agora as queimadas. Lá, 1 grau acima diminui, sei lá, quantas centenas de metros de neve que vai ter. Nossa. Entendeu? Então, porra, a mãe da Clema, ela fala muito isso. A minha sogra fala o tempo todo, cara, cada inverno tem menos. Olha. Ela fala, é aquela, né? Quando eu esquiava, vinha neve até aqui. E, mano, hoje tu vê lá, nem neve tem no lugar. Então, eu acredito que sim, é uma coisa que era minha, mas estar na França, que tem muito mais essa consciência do que o Brasil, tá? Já tem. As preocupações nos debates eleitorais, por exemplo, são 2 mundos completamente diferentes. Uma guerra agora, né? Sobre isso. Tá passando por uma guerra, então tem toda a questão energética. Mas a questão da ecologia foi uma das principais bandeiras do Macron, que foi eleito agora, tá ligado? Sim. Tipo, ninguém fala de ecologia aqui no Brasil. Então, raríssimo. É uma coisa que ainda está atrasada. E eu acredito que a gente ainda pode fazer muito mais que isso. Boa. E hoje eu não posso fazer quase nada. Não adianta, claro, às vezes falo coisa de vegetarianismo, veganismo e tal, mas não adianta eu comprar essa briga agora, porque eu sou muito pequeno. Sou muito, tipo, cara, minha audiência é pequena lá, claro, posso influenciar um ou outro, senta comigo e começa a me perguntar, eu te falo e tal, mas eu tenho certeza que, sei lá, daqui a 5 anos, a gente, seja como um especialista, seja como uma empresa, a gente vê uma empresa ou um líder que tem a possibilidade de realmente causar este impacto no mundo e a gente plugar a Move nele, aí vai ser um negócio gigantesco. Sim. Agora, Léo, tirando um pouquinho o zoom já que a gente está falando de papo de como o Léo se enxerga daqui a pouco, o que se enxerga para Movement, vamos falar um pouquinho de mercado. O que o Léo enxerga para o futuro do mercado de lançamento, cara? Legal. Futuro do mercado de lançamento... Tô até com medo. O problema é o medo da resposta aqui. Cara, só uma certeza, mano. Vai mudar e vai voltar. Vai mudar e vai voltar. Eu tô no mercado desde 2014. Vai mudar e vai voltar. Eu tô no mercado desde 2014. E eu já vi muita gente... Eu já vi lançamento, fórmula de lançamento, já vi o Érico morrer e ressuscitar umas 3 vezes. Caraca. Morrer e ressuscitar mesmo. Ou tá saturado, né? Eu acho que o Érico é um dos caras que eu mais admiro no mercado digital. Porque é aquela clichê, né? Tipo, chegar no topo é difícil, mas se manter lá é quase impossível. E, mano, ele está desde 2014. Que coisa. Ele está desde 2014. Icônico, né? Então, assim, teve altos e baixos, é claro. Participei de masterminds, assim, tipo, a galera era do mastermind do Érico, voltou para foi para esse outro mastermind, que era de vender todos os dias, depois voltou para lançamento. Então, é muito cíclico. É muito cíclico. O que eu estou vendo de tendência agora de curto prazo para o mercado? Pô, todo mundo está com time comercial. A gente acabou de contratar 10 pessoas lá para Move, 10 vendedores. Olha. Galera só para vender. Por quê? Porque antes... tu nadava no Oceano Azul, porque não tinha tantos lançadores, não tinha tantos experts. Jogava ali, tu se contentava com, eu tenho 0,5% de conversão, 1% de conversão, tenho 99% dos leads, não preciso me preocupar com esses caras. Hoje não. Hoje está tudo muito mais caro, tu não pode se dar o luxo de deixar 99% dos leads ali na mesa. Então,
Por que eu falo que é cíclico? Cara, o que todas as empresas que não são do digital fazem? Tem vendedor. E as empresas do digital não tem vendedor, a grande maioria delas. Né? As pioneiras estão começando agora. Só que o que eu vejo? Pô, vai dar uma baixada no lançamento, né? Tipo, nos resultados, assim. Faturamento mesmo. Faturamento, mais ROI mesmo, mais retorno sobre investimento, mais lucro do que faturamento. Vai ter um lucro menor. Vai precisar trazer novas coisas, que é o lance que eu falo de estar sempre mudando. Mas, cara, sempre que acontece, quando o mercado fala, ó, lançamento já era, lançamento saturou, vai vir um cara e vai fazer um lançamento digital de 100 milhões de curso. Vai vir. Cara, talvez seja uma questão de comportamento de compra. Exato, de comportamento do consumidor. Porque estourou a pandemia. Pô, todo mundo foi fazer live. Aí, cara, as lives estourando, desafio de live, todo mundo participava do caralho e tal. Vai fazer live agora. É muito mais difícil. Pode pegar os caras que estouravam lá, o Marçal, Thiago Nigro mesmo, eles não conseguem botar o mesmo volume de gente que eles conseguiam botar. Mas, daqui a, sei lá, 1 ano, 2 anos, isso vai voltar. Porque todo mundo vai parar de fazer, as ferramentas mudam e no final a parada é cíclica. O que a gente está fazendo agora de entrar com uma equipe comercial não é nada, tipo, não é uma super inovação tecnológica, cara. Sim. É um ciclo do mercado. A gente está pegando o que as empresas faziam lá atrás. Aí o que vai ter? Aí todo mundo vai ter esteira de produto, vai aumentar o LTV e tal, aí vai tirar um pouco o pé de lançamento, por exemplo, apertar tanto em lançamento. E aí quando tu vê, cara, se tem menos gente fazendo lançamento, se não estão fazendo lançamento toda hora, vai vir um e vai estourar. E aí vai vir tudo o lançamento de novo. E aí vai ter a fase, aí vai todo mundo estourar o lançamento e tal, aí vai começar a passar, aí vai cair, aí vai para perpétuo, venda todo santo dia e tal. Então é muito cíclico, eu vejo como cíclico. Acho sensacional. Que não vai ter um negócio assim que vai mudar completamente. Lançamento nunca vai acabar. Boa. A maior empresa de lançamentos do mundo se chama Apple. Sim. Se chama Apple. Os filhos da puta, mano. Todo ano eles vão lançar um produto que todo mundo sabe o que é. Vai mudar um detalhe. Todo mundo assiste o evento de lançamento. E... Repercute. Demais. Eu não sei todos os infoprodutores que tem na Ever, não sei se já aconteceu com algum deles ou não. Mas assim... nunca aconteceu comigo assim de um maluco de ter uma fila na minha loja para comprar meu produto quando abrir esse carrinho. O pessoal fica em casa e tal, faz fila para comprar quando abrir, ok. Mas, mano, na você Apple... fez a venda antes de abrir o carrinho e fez 7. Não, mas fica em casa. Você é meio Apple. Você ainda, é uma Apple, velho. Nem a estratégia ele é humilde, né? Ele quer me enganar aqui. Mas olha, cara, a Apple, as pessoas ficam na fila no frio, mano. Sim, tipo, é outubro no hemisfério norte, já tá frio, os caras ficam dias na fila no frio para comprar o iPhone novo. Que mudou o quê? Porra, quase nada. A construção esperar 2 semanas. Exato. Então, é claro, a gente tenta trazer, né? A gente modela muito da... Cara, fazendo uma parada que a gente fez foi foda. A apresentação do produto foi muito foda. A gente se baseou muito na Apple. O slide, assim, ficou muito da Apple. Assim, a gente botou da Apple e o que a gente fez, eu falei, cara, porra... a maior inspiração nisso olha lá. Steve Jobs e a equipe. É a Apple. Olha. Cara, a maior empresa de lançamento... do mundo. Os caras, e de inovação. Inovação, exato. São pessoas que, assim, beleza, a gente fala dessas mudanças e tal, mas eles mudam a nossa forma de se comportar com o produto. Esquece produto, esquece o equipamento, esquece o lançamento. O que a gente experimenta da Apple é a cultura da Apple. Sim. O cara que usa um iPhone, ele é uma pessoa para a sociedade e o cara que usa Android é outra pessoa para a sociedade. Sim. Eles criaram esse conceito. Sim. Tem a ver com valores? Tem. Financeiros, no caso, né, de preço. Mas, ao mesmo tempo, tem eles, para poder cobrarem esse preço e terem essas pessoas comprando, eles construíram o valor intangível do produto. Exatamente. A pessoa que tem é um status quo. Sim. Né? E aí, o que eu acho mais legal deles, cara? Puta, é aquela, mano. Chega no topo, mas se manter lá. Porra, cara, pode mudar uma coisinha do iPhone. Não importa o produto, importa a percepção do cliente. É isso.
cara, todo mundo olha, puta que pariu, esse iPhone muito foda e tal. Então, assim, todo ano, o produto pode mudar um pouquinho, mas a percepção do cliente é que é um produto foda. E o lançamento é muito foda, todo ano. Tanto, por isso que as pessoas param para ver. Quem é que para pra ver o lançamento do Samsung S, sei lá, 21, 22, Não 23? tem. Nem sei se tem evento de lançamento. Entendeu? Vai logo pra loja. Vai logo pra loja. Da Apple todo mundo para. Vê, os caras fazem. É o que eu falo, pô. A antecipação é a parte mais importante do lançamento. Isso que eu ia falar. A expectativa... isso que eu ia te perguntar. Essa expectativa do que vai ter no iPhone 14... Beleza, que às vezes a pessoa... Aí tem uns haters que vão falar... não é nada demais, não sei o quê. Mas assim, toda essa expectativa de 3 meses antes... Talvez seja o ouro do negócio. Exatamente. O lançamento, o dia em si, ele é muito importante, mas esses 3 meses do que... Cara, o que será que eles vão fazer? Pá, quebra a cabeça da pessoa. Cara, vou comprar de qualquer jeito. Eu acho que é a mesma coisa que os caras fazem quando eles falam, esquece tudo que você tá vendo no mercado de milhas até agora, que agora o negócio vai ficar hard. Ou zerar o valor. A expectativa, zerar o valor, o que os caras vão fazer? Hoje você faz essa preparação dessa prévia, né? Hoje o lançamento não tá mais... Você considera que esse pré-lançamento é o lançamento também? Sim, sem dúvida. Tem gente que fala pré-lançamento. A gente chama de... A gente fala que é antecipação, mas é a criação do movimento pro lançamento. Sim. Tá? Então, e a parte mais importante, essa antecipação, o gatilho da antecipação. Sim. Porque assim, se tu aplica bem, se tu ativa bem o gatilho da antecipação na cabeça das pessoas, quando chega o lançamento ela já está comprada. É o que tu falou do iPhone, entendeu? Agora imagina se os caras não avisassem nada do iPhone. Chegasse hoje, Tim Cook ligasse lá e fizesse... Pessoal, tô lançando aqui hoje o iPhone e tal. Perde toda a parada. Agora os caras ficam, durante... buzz que rola antes. Dizem que vai ter uma quarta câmera. Isso, aí durante 6 meses eles deixam vazar. Isso. O mock-up do novo iPhone, vai ter uma quarta câmera. Que Isso, aí tem uns designers que fazem um protótipo de outro iPhone. Aí tu fica, puta, esse aqui ia ser foda, hein? Pô, imagina esse aqui. Cara, meses antes. E eles estimulam que os caras que geram conteúdo... tenham informações prévias para que esses caras façam esse buzz, né? Sim, exatamente. Que loucura, mano. Antecipação, cara. A criação do movimento é a parte mais importante do lançamento. E agora vai parecer loucura nossa, mas a gente vai mudar uma coisa na função do Léo agora como profissional, que a gente vai fazer com que ele se iguale ao irmão nos reviews, que ele vai fazer um review do nosso kit Evercast de presente. Hoje teremos o Reviews do Soares. O irmão do Mustache. Depois, e também os reviews do Soares. Que agora, esse vai ser a primeira vez. Aqui, E você que foi entrevistado e ainda não recebeu, a gente estava com uma falta de um produto que tem dentro do kit pra gente todo mundo receber o mesmo. Cada um vai receber na própria casa, fica tranquilo. Pode abrir. Pô. Não, é porque tem um produto aí que tava difícil de achar no mercado. O que temos? Olha aí. Aqui, ó. Tem a nossa cartinha de Hogwarts. Aí, ó. Jéssica, a nossa head de eventos, que prepara todo carinho. Mandou bem. Não dá pra sentir daí, mas o cheiro aqui, vem até com cheirinho. Encantamento. Exatamente. Inclusive é um dos pilares da música. É o Everway também. Exatamente. Com a nossa cartinha. Cartinha. Bom, parece que combinou. A prensa é francesa. Que a prensa é francesa. Tá ali, a prensa francesa aí, pra você se sentir em casa com a sua noiva. Evermart aqui, ó. Gostei. Branded, né? Nós somos branded aqui. Branded Experience. Por favor. Aí também. Aquele que tá tentando. É o copo. Olha o copo. Copinho. Isso é França. Isso você vai sentir na França. Tomar um cafezinho aqui. Um conhaque, um cafezinho, olha aí. Com a Ever. Com a Ever aí. Não, os caras são bons, hein? Não é qualquer coisa. E claro, o café. Isso aqui eu tenho muita... Isso eu tenho uma inveja incrível desse kit que eu não recebi. O café internacional também, porque é um homem internacional. E esse foi o Reviews do Soares, que vocês vão poder ter vou ter que abrir crotons aí pra você. Você é bem França também, ó.
Isso aí a gente tá com um pezinho na negócio França. Europeu aqui, fronteira com a Itália esse aqui. Opa, tá, isso eu também nem degustei. Só quando eu for entrevistado no Evercast, eu vou ter esse prazer. Muito bom. E esse é um carinho aí que a gente... Ó, poxa, tem abra a casa aqui. Claro, quando você quiser. Isso a gente prepara com muito carinho. Também é uma experiência, né? A gente fala sobre experiências, sobre o quanto a gente tem que ter cuidado com quem tá com a gente. O Léo tá com a gente, todo mundo que tá aqui no Evercast, inclusive o nosso Marcel, co-host, a gente está trazendo sempre um co-host agora também da Ever, convidados. É um carinho que a gente tem que ter, né? Sensacional. Você é um cara que fez parte de toda a história da Ever, tanto o Norton quanto você. Me lembro no começo, cara. Sim, nossa, que não era essa grandiosidade. E, pô, quando a gente chega a esses mimos, esses projetos, como o Evercast, a gente não pode deixar de ter gente como você. Apesar de a gente estar acabando com a bateria social ainda. Eu recarrego a bateria social. Isso aí. Vim pra isso. Viveu trancoso com a gente. Viveu. E as histórias de... Ever Experience. A Ever Experience que não para por aí. Muita coisa forte vindo. Lá na Ever Experience, o Daniel falou, né? Ó, bateu 50 milhões, ganha uma Ever Experience com o teu nome. Exclusivo. Isso aí. Soares Experience. Soares Experience. Pode ter certeza que é bem, assim, é algo que o Daniel não vai deixar eu abrir muita coisa, mas assim, algo que é muito feito para a pessoa. Então, participação da pessoa. Sensacional. E uma construção inesquecível. Nossa. A gente está criando experiências inesquecíveis para os nossos produtores, porque se a gente tem o nosso sucesso, se a Evermart hoje construiu um nome no mercado, é porque teve pessoas como você que cuidaram também dos seus lançamentos com muito carinho, com ética profissional, até porque é muito importante a gente construir o nosso sucesso sem que a gente tenha manchas nesse sucesso, né? Que é um dos nossos propósitos. O Marcel acompanha muito isso no comercial, demais, né? A gente tem um carinho pelas pessoas que também tem um carinho muito forte com o nosso nome. E quando você faz um lançamento lá e a gente tá ali junto, a gente é uma equipe também. Sim. Então, sinta-se aí na nossa muito casa. Muito obrigado. Isso é muito importante pra gente. A gente tá quase no limite, mas uma das coisas que eu ainda queria saber assim, até da parte pessoal, né? Porque a gente não foi muito tanto no pessoal, mas assim, você é um cara muito família, né? Deu pra ver que, claro, a gente trouxe o Mustache aqui, ele falou sobre a relação de família, você falando da sua esposa, você tem uma esposa em quase que todo o trabalho aqui a casa, mas deu assim, tudo certo. Eu me pergunto assim, nessa sua parte pessoal, você conquistou sua carreira profissional, uma estabilidade, uma vontade de levar isso à frente. A sua mulher te levou à França, né? Você teve que voar de qualquer jeito, mas nessas suas metas profissionais, como você vê o Léo agora, assim, para agora e para o futuro, como pessoa, assim, de construção, assim, agora já os sonhos pessoais, Sim. Né? Cara, eu vou me casar daqui a 2 semanas, né? Então pergunta certa, acho nem que sabia, hein? Primeira coisa, mas... um grande lançamento. Um dos maiores lançamentos. O maior lançamento da vida. Pô, com a sua coprodutora. Ontem de noite, fiquei até de madrugada escrevendo os votos, né? Aí eu olhei e falei... Pô, ainda bem que eu sou copywriter, ficou bom pra caralho. E vocês achando que é só pra lançamentos, ó. Caramba, eu não preparei essa de ir pro pessoal, mas ó, você viu que a sua carreira profissional te evoluiu pessoalmente. Sim, e você, o que você acha de evolução pessoal? Assim, você tem esse objetivo de se tornar um marido melhor para sua mulher, você ser um homem de família, qual é seu princípio pessoal? Cara, falando bem sincero, eu não penso muito nisso, não tenho muito assim essa preocupação. Eu acredito que a gente se dá muito bem, e acredito que a gente está há 8 anos, claro, teve briga, teve treta, mas a gente se dá muito bem, a gente se complementa muito bem em questão de energia mesmo. A gente fica muito bem um com o outro. Ela, por exemplo, não drena minha bateria social. Estar com ela só eventos de marketing digital mesmo. Então,
Eu te confesso que, sei lá, talvez é a mesma parada do, vou me tornar, vou ficar rico. É a mesma coisa, cara, que eu vou ser de marido, vou ser de pai. Não é uma preocupação que eu tenho. Eu acredito que isso vai acontecer ao natural. Assim, a felicidade ela vai acompanhar desde que você esteja sendo fiel ao seu compromisso, né? Com isso. Porque eu acho que aquele que já responde para o entrevistado. Mas tô tentando. Você vai ser um pai, você é focado em pai. Mas eu acho que assim, você é um cara que se comprometeu e fez. Sim. Boa. Sempre na sua vida, né? Sim. Desde o início lá. Não o caso do seu irmão que foi lá e começou a gravar videozinho do TikTok. Que é o videozinho ali. Esses videozinhos. Videozinho comendo. Só come e viaja esse cara. Só é louco, mano. Não, isso eu não quero. Mas assim, você foi um cara que se comprometeu e fez. Você tem uma responsabilidade com o seu compromisso, né? Sim. Tanto com a nossa plataforma, tanto com o Norton, quanto você, quando se comprometeu ali com aquele estagiário, os 3 estagiários que estiveram contigo, o quanto você acha que é valoroso o compromisso e honrá-lo? Cara, é a parada mais importante. É a parada mais importante. Tanto que eu uso isso como gatilhos para eu executar as coisas, porque eu sou preguiçoso e procrastinador, mano. Eu sou preguiçoso e procrastinador. Minha equipe sabe, eu falo pros caras, cara, não manda coisa para eu executar que eu vou procrastinar e vou atrasar o projeto. Eu contrato as pessoas para vocês executarem, deixa eu ter ideia. Eu tenho ideia, vocês executam. Se mandar para mim, eu vou... O Daniel falou, mais ou menos que ele selecionou pessoas exatamente que têm características diferentes para que completasse e acertasse as coisas. Exatamente. Mas o compromisso, para mim, é muito importante. Eu não quero dizer que quando eu vou combinar uma coisa contigo, ou quando eu vou combinar uma coisa contigo, que vai estar escrito em pedra. Pode ser que eu não consiga cumprir. Mas eu vou te avisar antes de eu não conseguir cumprir. E aí, isso foi uma coisa que a Clem me ajudou muito, e a França em si, que vou chegar atrasado, cara. Antes eu me atrasava muito, hoje eu quase não me atraso, mas se eu for me atrasar, eu vou ligar e vou avisar antes. Cara, vou me atrasar 5, 10, 15, 20 minutos. E não quando o atraso já aconteceu, como muitos fazem. Exato. Horrível. E aí, o que eu uso isso pra mim? Eu sei que se eu me comprometer com a pessoa, vai rolar. Então... Mas eu sou ruim de executar. Então, o que eu faço com a minha equipe, mano? Precisa de coisa de mim? Vamos marcar uma reunião. Marca a reunião, eu estou na reunião. Eu vou estar em toda a reunião. Vou estar em toda a reunião que a gente marcar e eu vou soltar as coisas. Tu vai precisar anotar, vai precisar formatar e tal. Eu vou te falar, cara, faz assim, assim, assado. Mas pode ser coisa de copy, mano. Mas não me fala, Léo, faz copy aí e me manda. Não, vamos fazer uma reunião e eu vou te falando e tu vai anotando. Aí funciona. Porque eu tenho essa questão do compromisso com as pessoas. Se eu marquei contigo, eu vou fazer. Por isso, inclusive, que a gente tem reunião todo dia às 9 da manhã, que eu sempre digo, é o processo mais importante da empresa. Verdade. Se tirasse todas as outras coisas, pode tirar ClickUp, todas as ferramentas. Se mantivesse a reunião às 9 da manhã, ia continuar funcionando, porque a gente alinha tudo ali. Boa. E a verdade é que essa reunião, o propósito original dela, de ser às 9 da manhã, era para eu acordar e começar a trabalhar às 9 da manhã. Senão tinha dia que eu começava a trabalhar meio-dia. Olha só. E aí tu acabava perdendo. Então, por ter o compromisso, eram as minhas assistentes na época, mas eu tinha um compromisso com elas. E aí, 9 da manhã, a gente começava. Então, eu uso muito isso, a questão do compromisso, como gatilho para me fazer executar as coisas. Isso, cara, isso é uma das coisas que me leva mais longe. Comprometa-se, né, Marcelo? Comprometa-se, é isso aí. Exatamente. Galera, vamos encerrar agora o nosso Evercast. Falamos, hein? Falamos, hein? Isso que eu ia falar. Foram tantos insights. Cara, foi quase 2 horas. Isso que eu tô pensando. E assim, a gente desvendou aqui muito do espírito que o Léo tem, da Movement, do Norton. E eu acho que vocês podem tirar daqui algo muito importante para vocês, que é você entender método, execução, equipe, gestão, inteligência em cima disso tudo, né? Que é o que você mostra assim de sobra aqui pra gente. Acho que o Marcelo também percebeu o quanto você aplica a sua inteligência. Sim. Que também muita gente tem inteligência e não leva isso à frente. Então você precisa entender que o seu negócio
você tem que pensar direitinho o que você vai fazer. Não é se jogar no mundo ali, arriscar sem ter cabeça. Você se arrisca muito, mas com muita inteligência. Então, eu acho que isso ficou, né? Eu quero deixar até as suas considerações finais. Marcel, sua primeira participação e não será a última. Amanhã você tá de volta aqui com o Zanon. É isso aí, cara. E o mais legal de tudo isso é que você faz tudo isso com diversão. Sim. E o ambiente fica melhor, e as pessoas estão melhores, e o processo está melhor. E com isso, pensando em todos os fatores que são muito importantes, cara, você só cresce, você só alavanca. O mercado só te olha de uma forma de o que eles estão fazendo, mas estão fazendo muito bem. Então, cara, foi uma aula. Obrigado. Valeu, pela presença. Tamo junto. Cara, agradeço demais. Obrigado pelo convite. Isso, obrigado galera. ao Dani também, né? Puta, proporcionar isso tudo aqui. Eu que estava lá desde o começo, lembro, primeira reunião, assim, o Dani falou, cara, me fala aqui, quais funcionalidades de uma plataforma tu usa? Eu falei, cara, uso isso, cara, isso aqui eu não uso, isso aqui eu não uso. Ele foi lá e fez... Evermart foi quase feita para mim ali, a primeira versão. Graças a Deus, e por isso a gente está no nível que estamos, colhendo muito sucesso, assim como você. A gente quer estar para sempre contigo, não é nem a questão do nosso nome ser Ever, mas tenho certeza que você vai ter a gente muito perto e a gente quer compartilhar sempre o seu sucesso e o nosso. E é isso, galera. Tá Ever, o Evercast precisa que vocês compartilhem essa mensagem, curta, deixa um comentário que depois a gente vai mandar ali pro Léo, pra equipe dele, ó, se tiver me dúvida, segue, né? Me segue. Agora que eu tô virando guru, estou virando influenciador. O reviews do Soares. Ó, já vai ter aqui o arroba aqui do Léo. Tenho certeza que a gente vai ter mais conversas como essa e voltar com o Léo numa Ever Experience para fazer um especial em uma Ever Experience. Sensacional. Para você contar mais sobre tudo isso. E é isso, galera. Até a próxima. Tamo junto. Tá Ever. De bola, valeu, meus amigos.